Oi, Tisa! Olá! Olha, que prazer. Muito obrigado por você topar participar do projeto. Agradecer muito você ter aguentado até tarde, gente. Para quem não sabe, Tisa está na Europa, né? Está vivendo lá agora. Lá é bem tarde, são mais 5 horas. Então, assim, primeiro de tudo, Tisa, agradecer a você por se dispor a esse sacrifício. Imagina, sacrifício nenhum. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei mais preocupada por causa da internet. Estou tendo que fazer da rua. Não teve jeito, não Então, e pegou. olha, eu vou me sentir privilegiado. Primeira pessoa que faz a entrevista na rua, com sons, Pois é, inclusive, se aparecer, né? pois é, Vamos lá, Tisa. não tem filtro. Tisa, primeiro de tudo, eu quero saber, a gente sabe, quer dizer, a maioria sabe que você começou como cantaora e depois foi para o baile. Vamos por parte. Qual é a sua formação em canto? Você tem alguma formação em canto? Então, na verdade, eu comecei com... Foi o contrário, foi bailaora, depois é que eu cantei. Ah, nossa, jura? Então, Ah, eu no canto, a minha formação é lírica e eu também fiz muita aula de canto popular no Conservatório Sigan, de música. Fiz o curso técnico de música da UFRJ, não completei, mas tive lá um tempo no piano e no canto depois. E também, olha lá os carros passando. não tem problema não, para mim vai ser ótimo, estou adorando. Primeira E live mais ao vivo que a sua live é impossível. E na dança foi no jazz. E depois, no jazz que eu fazia, numa academia, né? Eu nunca fui em escola de dança, né? Foi numa academia Shape, no Meyer, morava lá. E eu comecei com a dança. O primeiro professor no jazz era a Valéria, né? Lá na academia Shape. E quando, 1998, 97 para 98, eu comecei a fazer aula com o Getúlio, com Túlio Cortez, Getúlio Olha, que Sardinha. máximo. Aí lá o Alan tocava na aula. Na verdade, eu fiz dança cigana, não foi flamenco. E Aham. aí a Ana Tércia que falou assim: eu acho que você tem talento para fazer dança flamenca. Por que você não vai fazer dança flamenca? Vem fazer dança flamenca, insistindo, insistindo, insistindo. E aí um belo sábado, na verdade, eu esqueci a minha roupa do trabalho na escola dela e fui buscar. Aí quando eu cheguei lá, tava o Alan tocando uma aula de flamenco do Túlio. E aí eu falei, legal, gostei, eu vou fazer isso aí também, então. Então essa daí foi a primeira. E na verdade eu comecei como bailarina, bailaora, porque logo em seguida eu saí do Túlio, fui fazer aula com a Carmen Dotto, Carmen Del Rio, né? E aí eu já comecei dançando com ela. Foi muito rápido, né? Eu Peraí. comecei. Vamos devagar, calma, Tisa. Todo mundo fala depressa. Vamos devagarzinho. Volta um pouquinho. Quando você chegou a entrar lá para a aula do Túlio, a sua influência foi direta para você ver aula com a música ao vivo ou você teve alguma interferência externa sobre o Flamengo? Além da dica da Natessa? Não, nenhuma. Nenhuma. Eu Nenhuma. entrei na dança cigana, né? Que foi onde eu comecei. E eu tava achando aquilo mó barato, alegre, né? Uma felicidade, adorava fazer. Mas aquela coisa do flamenco, quando eu vi na aula, né? Violão, música, bater o pé no chão, aquele garbo todo, aquela pose. Eu falei, opa, maneiro isso aí. Mas eu achei que era impossível. E foi assim, eu fiquei pouco tempo com o Túlio no Uhum. flamenco, muito pouco. E na verdade, eu considero, apesar de ter os primeiros passos com ele, eu considero que a Carmen, de fato, a primeira aula, né, onde a coisa toda fez sentido, e ela é uma professora maravilhosa, e de cara eu dei sorte, porque além dela ter toda uma história na Espanha, né, de dançar na Espanha, ela falava sobre
estrutura de baile, que foi uma coisa que depois eu e Alan demos aula, né? Muito, né? Tanto no Rio como no Festival de São José. Mas assim, eu acho que eu dei essa sorte de cair na mão dela. E eu falei que eu comecei na dança porque, na verdade, o primeiro espetáculo que eu fiz foi o Flamenco in Concert, que era Mara, Bola, Fabionin, Alan, né? Foi bem lá no começo. Nossa, Guilene, nossa, tanta gente, Denise. E aí foi ali que eu comecei e eu logo engravidei. Então aí, já viu, quando você engravida, os amigos vão que nem foguete evoluindo, aí você, barrigudo, não pode mais fazer muita coisa, né? Ficar em público com o barrigão aparecendo não rolava. Aí teve a segunda temporada do Flamenco in Concert, e daí eu cantei já. Eu comecei fazendo coro. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar. Como é que apareceu esse interesse por você cantar o flamenco, Tisa? Bom, todo mundo que tem mais intimidade comigo sabe que o flamenco e o casamento foram juntos, né? Então, na verdade, eu fui mostrar para o Alan e eu falei, eu sei cantar, olha que eu vi cantando. Foi bem assim, bem desse jeito. E aí eu mostrei que eu sabia cantar, daí ele falou assim, vou te dar uma fita para você escutar. Fita cassete, né? Para quem lembra disso. E aí, na fita cassete, a música que eu me apaixonei era um campanilheiro. E eu me lembro que, enfim, foi essa fita que eu ficava escutando o tempo todo. Aí ele me mostrou os filmes do Saura. Foi ele que me ensinou tudo, na verdade, né? Uhum. E ele que falava, isso aqui é legal, tenta ouvir isso aqui. Eu não fazia a menor ideia, não falava espanhol. Nossa, aquilo parecia uma coisa impossível. Na dança é igual, né? Na dança eu falava, gente, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E é uma obsessão, né? Você começa a ficar, tem que fazer, parece uma droga, né? É estranho. Eu digo que é um mosquitinho que pica a gente, aí ele introduz esse vírus chamado flamenco, né? Já aproveitar a pandemia, e quem se contamina com ele não se solta nunca mais. Ou quando se afasta, de alguma forma, existem coisas no cotidiano que ainda tem flamenco presente, né? Pois é, você começa a se estapear na fila do supermercado, ficar pulando, tremendo, assim. Olha, coisa de maluco. Falar de você, da história do Flamengo, não tem como deixar passar em branco, porque você, junto com o Alan, vocês fizeram um grande movimento no Rio de Janeiro. Existe um período antes de vocês, um período depois de vocês. Vocês enfrentaram muitas barreiras, compraram, entre aspas, muitas brigas, muitas das vezes até sem saber se ia dar certo. O negócio era fazer. Como eu vejo muitos artistas, como nós, que se empreende por alguma coisa, não quer saber como vai ficar lá na frente, quer saber de acontecer e de fazer. Você sempre foi muito determinada. Isso é uma característica que eu vejo em você até hoje, né? E você... Então, foi no período da gravidez que você começou a entrar para o cante. Eu me lembro que a sua voz tinha uma determinada linha, talvez, como você bem disse, puxado para o lírico, e um tempo depois ela se amoldou, se aperfeiçoou, e você ficou totalmente flamenca, né? Isso aí é você que está dizendo. Esse negócio de você querer se encaixar num padrão é muito difícil. No Flamengo a gente sofre muito, né? Porque, assim, de cara, quando... A minha memória cronológica, ela é bem... vamos dizer assim, negativa. O Alan é o cara do tempo e dos anos e das datas. Eu não sou. Então, ele tinha que estar na live ao mesmo tempo comigo. Mas, enfim, assim, foi muito traumático a parte do canto para mim. E eu acho que na dança foi o total contrário, foi a total liberdade. Eu não ligava para nada. Eu acho que a gente tem que estar feio para chegar no bonito, assim. Liberdade total, nunca tive medo, eu sempre fiz as minhas próprias coreografias, eu inventava as músicas, desde, sei lá, quando chegou, alguns anos depois de ter começado, Paul Vaqueiro, falando de Raleios, por exemplo, que na minha memória, ele foi o primeiro. Para quem não me conhece, eu cheguei e eu não conhecia ninguém que veio antes, eu basicamente caí de paraquedas no Flamenco, então, infelizmente, eu não conheci e inclusive, talvez tenha cometido diversas gafes por não conhecer todas as pessoas que vieram antes. A Mara, ela tem uma boa expressão.
Mara, foi assim. Eu e Alan fizemos um evento. Tá, posso voltar um pouquinho para você entender? Pode, claro, claro. Basicamente foi assim. Eu trabalhava numa... O Alan já era profissional, ele já tocava nas aulas. E eu sempre quis cantar. Então, sabe, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, um belo dia eu falei assim, mas praticamente não tem gente dançando com cante ao vivo aqui. E aí eu falei assim, a gente pode fazer o seguinte, você conhece, você toca para todo mundo, você sabe o que as pessoas, em quem que elas se baseiam. E naquela época era praticamente todo mundo camarão, né? Maioria em peso, sei lá. Sim. Pepe de Lucia E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, a gente faz assim. Tá? O Alan não. O Alan já era profissional. Eu sou a maluca das ideias. Aí eu falei assim, a gente faz assim. Você sabe quem dança o quê? Me fala o que é. Daí, eu tiro a música. Quando a gente chega lá, tá tudo no meu tom. E a pessoa vai ficar feliz, porque ela vai se sentir em casa. Eu vou cantar o que ela gosta de dançar e sabe que é dançar. Essa foi a minha tática. Com essa tática, eu falei, vamos começar. De novo, ordem cronológica não é comigo, é com o Alan. Sim. Aí a gente chegou e falou assim, vamos fazer um projeto, e já que não tem trabalho de flamenco, cada grupo é fechado no seu mundo, cada pessoa é fechada no seu mundo, vamos fazer um negócio para mobilizar. E daí a gente chegou, sentado em Copacabana, esqueci o nome do lugar que a gente ia sempre, na praia, no calçadão, né? Uhum. E aí foi ali, conversando, que a gente criou o projeto Alma Flamenca. O que a gente vai fazer? Sei lá, vamos começar, vamos chamar, vamos trabalhar para as pessoas, vamos montar o show para elas. Porque aí o Alan falou, ninguém vai querer cantar com a gente. Quer dizer, o Alan tinha um grupo que já conhecia ele, né? Mas eu, imagina, ninguém sabia da minha existência, né? E aí o Alan falou, beleza, vamos começar. E eu tinha uma faculdade de relações públicas e eu falei assim, beleza, vamos fazer um evento. E foi ali que a gente teve a ideia de promover um evento que se chamou Alma Flamenca, né? Lá em Botafogo. Eu não vou falar o nome do lugar certo, então eu não vou falar. Mas era Olha, não se preocupa, Tilo, porque muitos estão assim também. Não se preocupa. Na rua, só para te dar de Jesus. Pronto. Tá, deixa eu te dar um recado. A Helena de Los Angeles, lá de São Paulo, está aqui, está te mandando um grande beijo. Ela te adora, lendo, viu? Aqui, eu tô vendo, eu amo a Helena também. A gente ainda não conseguiu fazer aquele projeto juntas, né? Mas um dia sai. Enfim. E aí a gente botou esse evento lá em Botafogo, que na verdade era um evento para os outros dançarem e tocarem, porém a gente pediu encarecidamente para os nossos amigos, Denise Tenório, Diego Zarcon, Fábio Nin, a Mara Lúcia... Não, Mara Lúcia, mentira. Mara não estava. Mara foi aí que surgiu a expressão da Mara. Então foi o Fábio, eu, Alan, Diego, Denise. Tem uma foto maravilhosa, assim, peraí. Eu, obviamente, Carmen, que eles aceitaram. E tinha o Carrom, que agora eu não me lembro quem tocou. E ali foi o começo de tudo. Foi a Geórgia? Não, imagina, ninguém... Geórgia depois. Foi bem depois a G. O Alejo também não tinha começado a tocar. E aí a gente, nesse dia, foi o dia que, por exemplo, a Eliane foi assistir o show. Tinha várias pessoas, mas assim, uma coisa mais marcante, a frase que eu me lembro, eu não sei se eu fiquei sabendo dela nesse dia ou depois, foi da Mara falando assim, mas olha, quem são esses arbas? Brotaram do asfalto. Típico da Mara mesmo. Mas foi bem isso mesmo, na verdade. A gente brotou do asfalto, e só que com toda a gana, toda a vontade de começar e de fazer. E a ideia era de criar o próprio trabalho, visto que não havia trabalho para todo mundo, entendeu? Então, foi aí que eu comecei a minha carreira de produtora, inclusive. Tudo começou ao mesmo tempo. É isso que eu estou vendo. Para mim, eu achei que você sempre tivesse começado pelo cante e que o baile veio depois. Mas você está agora me deixando bem clara a história. Porque eu não vi esse seu começo, eu vi um tiquinho depois. Eu vi você atuando direto como cantaora. Não, entendeu? Foi no Flamenco em Concert, foi na Barra, o show
Óbvio que eu não vou lembrar do Eu teatro, foi sei na qual Barra. foi o teatro, porque eu fui uma vez, só que agora eu não vou fazer referência, porque eu estava muito de olho na Carmen. Ela tinha acabado de voltar da Espanha, como você Claro, disse, né? maravilhosa. Então eu Nossa, as estava de aulas olho na Carmen. sensacionais. Aliás, a Carmen também vai dar entrevista aqui, vai contar a história dela. Todos que você Maravilha. estão falando, ó, um ou outro, ainda não consegui retorno, mas todos vão deixar digital aqui. Aí as Tomara que histórias todo mundo depois. passe, porque é tão legal, né? Claro, é a única chance que a gente tem, Tisa, tá? A ideia desse projeto é assim, lá em São Paulo, a Débora vai conseguir um historiador e conseguir um arquivista. Então vai gerar um documento, né? Eu aqui com esse material eu vou atrás exatamente de um arquivista ou de um historiador, qualquer coisa assim, para gerar um documento, mas botar dentro dos nossos órgãos de cultura. Não agora, nesse momento político que está muito ruim, mas lá para frente, com esse material todo, eu vou conseguir isso de alguma É. forma ou de outra, né? E a gente vai deixar a assinatura da gente na história, porque a dança do Rio de Janeiro não se fala de Flamengo. Quando se fala, E mesmo quem está dentro do Flamengo, para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Que sim, não só gafe, mas eu acho que a gente, quando começa, talvez por excesso de energia, a gente tem uma certa prepotência. E muitas vezes a gente passa por cima da história sem saber que está passando em cima. Normalmente acontece por ignorância, não é uma coisa assim aham. do mal ou mal intencionada, mas Não, 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 mas isso olha, acontece, eu sabe? vou Achar que dizer para você é o você, primeiro, enfim, esse tipo de não, coisa. vou dizer para você assim, eu entendo muito bem o que você está falando, porque é um processo que eu acho que quase todos os artistas passaram, Otisa. Porque na minha época eu só tinha uma visão, eu não tinha visão para trás, entendeu? Não é muito diferente. Acontece que eu tinha uma visão um pouco diferenciada porque eu fazia arquitetura, e dentro da arquitetura a gente estuda história. E foi estudando história na arquitetura que eu me interessei pela história da dança que eu fazia. Então eu fui futucar, entendeu? Diferente de outras pessoas. A gente, no princípio, sempre começa, no caso da dança, é querer dançar, aprender e ir para frente. É por aí nosso caminho. E muitas das vezes copiando a quem é nosso mestre, nosso professor ou professora. Mais adiante, quando a gente amadurece um pouquinho, é que esses interesses estão despertando. Até porque o processo da dança, as danças de matriz étnica, raramente as pessoas se interessam pelo seu conteúdo histórico, né? Realmente é só no amadurecimento que a gente se preocupa. Então, isso não é errado o que você fez, não é feio, é natural, porque eu também passei por isso. Todos nós Sim, e passamos. foi total, na verdade, ignorância, mas assim, aí foram coisas, sei lá, enfim. Aí nem sempre a gente pode voltar atrás e falar com a pessoa, Não, poxa, não. foi mal, por exemplo, sei lá, um exemplo idiota, Tina. A Tina eu conheci quando eu fui na Espanha, 2 anos depois de ter começado o flamenco, e a gente tinha uma indicação de falar com ela, que era da Vitória, eu acho, era da Vicky. E aí, quando a gente chegou lá e falou com ela e tal, e imagina, eu acho que a Maria falou, a Micaela já tinha nascido? Não, acho que não. Enfim, fui 2 vezes nesse período. E aí, eu me lembro que depois, quando eu encontrei com ela no Brasil, primeiro que aquela Amor de Deus é uma... eu me senti oprimida, né? Eu não fui de bailarina, eu fui de cantora, e fui para fazer, né? Eu cheguei lá, eu senti aquela opressão, todas aquelas pessoas que eu via, sei lá, em filme, e muito louco aquilo, e aí eu me senti, a Vicky falou, foi ela, tá vendo? É, E aí eu me senti total oprimida quando eu cheguei lá. Daí, quando eu encontrei com a Tina no Festival de São José, eu morri de vergonha de falar com ela. Eu fiquei com vergonha, eu me senti assim, não, ela vai lembrar de mim, imagina, quem sou eu? Entendeu? E depois que ela foi embora, que eu soube que ela ficou triste porque eu não falei com ela, entendeu? Aí eu falo assim, essa gafe específica resume, não sei, espero que dê pra ouvir aí. Ela resume bem tranquilo, todas tá as tudo outras, ótimo. entendeu? Ela resume Uhum. bem todas as outras. E é isso, eu acho que eu, por excesso de energia, de querer fazer coisa, eu acho que é uma coisa que eu me arrependo de não ter conhecido melhor quem veio antes, os projetos, sabe? Porque a gente sempre se acha o primeiro D, entendeu? Vocês foram divisores de água por essa questão da persistência, da perseverança, porque o ramo da arte, Tisa, você bem sabe, é muito doloroso, é muito triste, né? Eu hoje acabei de ver um documentário com uma japonesa, Yoko Matsubata,
que quando ela fez um espetáculo sobre a vida dela, em que ela, uma cantaora, não vou me lembrar o nome, Maria Laburra, dizia assim, olha, flamenco não é o que você pensa, você não vai ficar rica. Hoje, você vai ter um mantocilho bonito, esse mantocilho eu uso ele o máximo possível para cobrir as roupas de baixo, que eu nunca tenho dinheiro para uma roupa nova. Hoje eu estou comendo, amanhã eu estou com fome. Então não pense que o flamenco vai te fazer rica. Né? E aquilo me chocou, porque a gente tem, vamos dizer assim, uma boa parcela dos nós artistas, não vou decifrar se é cantor, músico ou bailarino, nós artistas que vivemos da arte, sabemos como isso pesa, né? A gente tem momentos de muito equilíbrio, momentos que a gente está lá embaixo, que você tem que se virar para fazer tudo, para fazer a sobrevivência, né? Então, Tisa, pegando esse gancho, eu quero que você me fale um pouquinho, já que você também está atemporal, vamos fazer a sua entrevista toda temporal, que eu adoro isso. Obrigada. Você falando dos projetos. Então, você começou com a ALA, o projeto Alma Flamenca, e aí começou. Como é que surgiu essa ideia de entrar em contato com esses bailadores e trazer esse povo para cá? Como foi esse primeiro contato? Primeiro, como eu falei, foi a coisa de fazer show. Depois, aí a gente foi chamando as pessoas e claro que eventualmente as pessoas que não tinham cantores arriscavam a fazer alguma coisa com a pessoa que surgiu no asfalto, né, Mário? Depois tem que mostrar pra Mário. Ela marcou a minha vida com essa expressão, eu adoro. E aí, a gente fez, eu acho que a gente chegou a fazer workshop nacional também. Cara, foram muitas experiências ao mesmo tempo. O primeiro workshop internacional, considerando uma pessoa da Espanha, né, porque, na verdade, a gente fez, por exemplo, pessoas que moram no Brasil, a gente fez com a Thalita, com o Miguel, com o Fabinho. E aí, em 2004, foi o primeiro do Domingo. Então, a gente tinha conhecido o Domingo porque eu fui garçonete, a pessoa buscando palavra na cabeça, que vergonha. Espaço Alma. Camareira. Foi lá, não, ainda não foi no Espaço Alma, não. Esse foi na Hípica. Ah, não, mentira. A gente fez a parceria com a Eliane em 2003, mas isso foi uma coisa bem tímida. Obrigada, Helena. Helena é um amor de pessoa. Foi uma coisa bem, bem tímida. Isso, Pois tava todo mundo lá, a Ângela falando que fez. O de 2003 foi Rafaela Carrasco, então a gente apoiou, porque assim, tem uma coisa complicada que as escolas acabam se separando, né? E aí é difícil, às vezes as pessoas ficam um pouco maternais com os alunos. E os alunos, às vezes não é nem o professor, é o aluno que fala assim, não, eu não sei se eu posso fazer aula ali, meu Deus. Né? E aí, o que acontecia? As pessoas não se misturavam. Então, na verdade, como eu e Alan éramos... Eu nem dançava mais, né? Já eu fui voltar a dançar depois eu conto essa parte. Uhum. Eu não estava mais dançando. E aí, na verdade, era ter o nosso apoio também, eu acho que entrava nos lugares onde às vezes não se podia entrar, porque como a gente trabalhava com todo mundo, então tirava um pouco, essa é a minha escola que organiza e fica uma coisa mais de todo mundo. Não sei, eu acho, né? E talvez justamente por ter sido um projeto de 2 músicos, essencialmente, foi que a gente teve essa oportunidade de conseguir juntar tanta gente. Porque não tinha essa identificação com uma escola, e sim com músicos que trabalhavam com todo mundo. A Vicky, por exemplo, que está falando aqui, sim. Vicky foi uma pessoa que me marcou muito, porque ela foi a primeira bailarina que eu vi. Por exemplo, se a Carmen tinha aquela coisa da estrutura de baile, que ela explicou, que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tinha acabado de começar, mas era verdade, eu continuei não ouvindo falar, ela continuou sendo a única pessoa que falou durante muito tempo, tanto que a gente começou a dar aula disso. A Vicky, caraca, quando eu cheguei lá e vi ela ensaiando, ela dança que nem músico, que máximo! Ela coreografa com um pensamento de músico na cabeça, né? Também, Vicky.
E aí eu achei aquilo o máximo. Eu falei, mas como assim? Pode fazer isso nesse lugar, na coreografia? Foi um negócio que eu fiquei assim, uai, mas pode? Que incrível. Porque era... Eu fiquei assim, amei, sabe? Era um outro pensamento, uma outra visão de tudo. E eu achei aquilo incrível. Então, assim, fazer aula. Eu nunca fiz aula com a Vicky, mas imagina o quanto eu não aprendi olhando para ela. Eu acho que eu não fiz, né, Vicky? Eu fiz a aula mesmo que eu entrei para fazer. Eu fiz a aula da Thalita, do Fabinho, da Flavinha, da Eliane, que eu entrei assim para fazer aula dos professores brasileiros, da Carmen, obviamente, Túlio, mas todas as pessoas com quem eu trabalhei, eu sou muito visual, né? Tanto que quando eu saí para dançar finalmente, quando eu saí da cadeira, eu dançava e eu falava, eu tô fazendo uma coisa dessa pessoa, eu tô fazendo uma coisa igual a outra pessoa, porque eu me sentia aquilo que eu tinha absorvido durante tanto tempo. Eu queria tanto dançar que eu parecia um rapper quando eu comecei cantando, eu ficava fazendo assim, sabe? Eu parecia um boneco do posto, saía fazendo patada. Obrigada, Vicky. Era muito louco, porque o meu corpo queria sair dançando, então, claro, eu não podia, eu tentei fazer aula, mas o que acontecia? Por exemplo, aula, só para você sentir, aula da Eliane. A Eliane fazia, na época, com música mecânica, a aula, e ela estava fazendo uma Solhar por Buleria da Carmen Linares. Sim. Em algum momento, isso virou para canto ao vivo. O que aconteceu? Eu não podia dançar mais, isso era uma frustração enorme para mim. Porque eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Até que eu falei, quer saber? Eu vou fazer ao mesmo tempo e dane-se. Né? E foi nessa hora que eu virei. Mas enfim, quem despertou toda a coisa da dança, mais ainda porque também pensa como um músico, foi o Domingo Ortega, que foi a primeira pessoa que a gente trouxe. Que não foi ideia minha, foi ideia da Dani Pérez e do Alan. Eles dois amavam o Domingo justamente por essa concepção musical dele. Para mim, ele continua sendo o must, the best. Ele pensa, ele é um músico, né? Ele canta também, não profissionalmente, mas ele canta, ele escreve música para os espetáculos dele. E aí, quem teve a ideia foi Dani e Alan. Foi eu que fiz, eu que liguei para ele para contratar e etc, assim, para fazer a conversa, para ele vir em 2004 para o curso que foi na, né, também acho, Helena, para fazer o curso que foi na Hípica. Mas assim, não foi ideia minha. Imagina, quem sou eu para dar uma ideia de quem trazer? Eu nem lembro quais ideias malucas que eu possa ter dado. Eu levei um tempo para, eu não sei se gostar é a palavra correta, talvez para apreciar essa forma de trabalho do Domingo, né? Porque eu tinha uma outra concepção, levei um tempo para amadurecer essas coisas novas. E eu comecei a apreciar o Domingo pela irmã. Então, quando veio a irmã, a Ima, o que mais me encantou é aquela mulher com aqueles braços enormes, que eu sempre me achei totalmente desengonçado, acho que meu braço era maior do que meu corpo. E eu vi, poxa, essa mulher tem um braço igual ao meu. Foi a primeira vez na minha vida, procurando alguma coisa que eu pudesse ter um reflexo, eu encontrei na Imaculada. Claro, eu nunca vou fazer os braços como ela, mas meu braço é tão grande quanto o dela. Então eu vi que era possível fazer alguma coisa. Então foi através do trabalho dela, porque ela menciona algumas vezes o irmão. Meu irmão isso, aquilo, Domingo faz assim, assado. Eu comecei a observar o Domingo por outro lado. A única coisa que é complicada para a gente que é artista, né, no meu caso assim, eu sou totalmente dependente da minha arte, é de nunca poder ter feito todos os cursos, sempre ter que escolher um. Então, às vezes eu deixava de fazer um porque eu já estava juntando para fazer o outro. Isso é muito complicado. E a gente não tem nem como reclamar, porque nesse período seu, aqui no Rio de Janeiro, foi acho que o momento que a gente mais teve curso no Rio de Janeiro, quizá em São Paulo, né? Foi o momento que a gente mais teve curso, um curso atrás do outro, 2 por ano às vezes. Isso é muito raro. O que acontece, na verdade, a gente tentou fazer os cursos, a gente sempre fazia aquele esquema de 10% por cada aluno matriculado, porque a gente sabia que o professor tinha que deixar de dar aula para estar com a gente. Então era importante estimular, entendeu? Então eu até fiz uma tabela mais ousada
mas eu nunca consegui botar em prática. A minha tabela em prática, eu queria ter botado em prática e não consegui, era que além dos professores terem um desconto, eu queria que eles ganhassem dinheiro, levando os alunos e tendo uma participação no Olha que lucro, se bacana. ele entrasse. Eu cheguei a fazer, eu me lembro que eu fiquei ralando naquele Excel para ter uma tabela, para fazer uma proposta, mas acontece que às vezes as coisas não são fáceis de pôr em Sim. prática, e todos os cursos que eu fiz com o Alan, com o apoio da Dani, que é a Dani é bailarina, para quem não conhece, porque a Dani parou ainda bem antes de mim. Dani também era do Toca Madeira, e Sim. aí a Dani, ela é uma produtora desde sempre, uma super mega produtora, e aí foi com ela que a gente fez crescer esse lado produção, no sentido de ter o apoio dela, sei lá. Quando denunciaram o nosso curso, eu não sabia nem que tinha que legalizar um profissional da dança para vir para o Eu lembro Brasil, desse entendeu? período, lembro desse período. Era Foi assim, era. terrível. Mas assim, para pensar. A gente tem que saber fazer as coisas, né? Essa coisa, esse perfil kamikaze, Deus tem muito trabalho já, né? A gente quer dar muito trabalho para ele, cara. A gente só deu sorte porque mudou o curso de lugar. Foi tudo um acaso. Pois é, ele ainda protegeu de novo, né? Porque denunciaram a gente, porque eu não sabia que tinha que legalizar uma pessoa. Aí depois disso eu saí avisando para todo mundo, para todas as pessoas que a gente trabalhava fora. Gente, legaliza, pelo amor de Deus. Eu me lembro nessa Todo época, mundo. porque eu estava na instituição que fazia essa regulação, vamos dizer assim, né? Acontece que, como era muito desconhecida, a regulação não é, olha, toma, né? Tinha todo um processo, inclusive estava trabalhando lá dentro, foi meio complicado. E eu me lembro, uma vez tinha uma reunião lá dentro, uma das coisas que a gente estava debatendo era algo nessa linha, e que você chegou e a presidente da instituição abriu a porta, eu te vi lá fora, a presidente da instituição falou assim, você conhece aquela mulher? Eu falei, conheço. Qual o problema? Saiu das Ela fotos. veio aqui fazer isso, 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 isso e isso. Eu falei, sim, ela está correta. Mas ela pode? Eu falei assim, eu estou aqui há tantos anos tentando dizer a vocês que a única dança não é só o balé clássico, só o jazz ou só o contemporâneo. Existem outras danças. Eu estou tentando conseguir para a nossa categoria o que vocês fazem para as outras. Agora, quando vocês não dão o apoio para a gente, está certo o que ela faz. Agora, ela está aprendendo o outro lado, que é o seguinte, infelizmente, pela legislação, tem que deixar uma porcentagem para vocês, que eu acho muito injusto, porque vocês não dão nenhum tipo de suporte para esse tipo de trabalho. Mas é Então, o normal, né? No dos músicos o também é a mesma coisa. que muita gente não sabia, que eu estava ali dentro tentando arranjar alguma coisa para gente. Né? E do lado de fora eu era apontado como uma pessoa que não ajudava. O que ninguém sabia é que lá dentro eu era uma areia no sapato. Tanto é que eu fiquei 10 anos lá dentro tentando. Quando deu certo, ó, Entendeu? chega, porque eu vou fazer mais fora do que dentro. Então, até nesse processo de escolher os artistas, pensei, cara, não tem como deixar esse povo de fora, porque eles fizeram de uma maneira diferente da minha. Eu queria de uma maneira legal, porque eu sempre fui muito político, sabe, Tisa? Então, na arquitetura eu não dei certo porque eu brigava por política. Né? O lado artístico sempre ficava de lado. Eu saí porque arranjava briga. Quando eu peguei a dança, em vez de ir atrás de vocês, eu queria saber qual era o processo lá dentro para trazer para vocês o que acontecia lá dentro e abarcar vocês. Então, nunca deu certo isso, porque artista tem a emoção muito à flor da pele. Nem E me ele fale. pensa muito mais na arte do que o que está por trás da arte para fazer essa arte acontecer. É muito difícil. Tanto que Nossa, foi muito duro. a gente só fez a primeira legalização foi a do Povaqueiro, que Do foi povo aquele que vaqueiro, denunciaram a gente, exato. que eu acho que já era o terceiro, não E eu sei mais, queria porque acho que o Domingo veio duas vezes louco antes. para saber quem é, para chamar a pessoa no canto e conversar, para saber o porquê que estava fazendo isso. Não, Você mas havia, na verdade foi na bom, eu época, acho. hoje não. Não, mas foi bom, porque eu acho que também profissionalizou, deu mais segurança para os artistas que Sim, vêm, porque para eles também é complicado. O Flamengo tem muita dessa coisa informal e por conta disso, muitos deles já se deram mal, né? Quando a gente conheceu sim, melhor todos os artistas que a gente trouxe ou os que a gente trabalhou no Festival de São José também, que a gente conheceu muita gente. Eu sempre falo gente, não tem jeito, porque eu e o Alan a gente estava junto nesse tempo todo, né? Então, desculpa, tá no plural. sim. Mas Uhum. tá no coletivo Arbas.
Não, não tem como separar vocês dois. A única diferença é que você cantava e ele tocava. É a única diferença. Mas como produtores, é impossível separar um do outro. Não tem como. Tanto é que eu sei que o Alan é meio timidozinho, estou tentando trazer ele para conversar com a gente. Estou Não, depois ele tentando. vem, porque ele é o cara ele é o Cronos, no bom sentido. Mas ele é o cara que lembra tudo, da data, do nome, da onde, não sei o que. Eu sou uma tragédia nisso. Mas enfim, aí Gente, foi, eles escolheram um domingo porque, óbvio que tanto a Dani, que já tinha ido para a Espanha várias vezes, como ah, o Alan, eles tinham muito mais conhecimento de flamenco do que eu. Imagina, eu trabalhei lá no Carboneiras de garçonete, eu não sabia nem a diferença de tientos para tarantos, nesse nível de ignorância. Então, aham. quem era eu para sugerir alguém para vir, né, dar aula? Não. Aí o Alan e a Dani falam, não, ele é perfeito, ele é um gênio, porque como ele dança, o cante é muito peculiar, é muito diferente, ele sabe tudo e tal. E então foram eles que escolheram, eu não tenho mérito nenhum. E eu acho, aliás, eu tenho certeza que o Domingo Ortega foi, independente de todos, eu acho que veio muita gente antes do Domingo que deu muito material técnico. Aire, por exemplo, a Moura no Rio de Janeiro, sabe? Ou a Nossa, nem Tina com a fala, Moura. técnica, o Aham. Adriano com classe, elegância, enfim, tanta gente que Poucos eu não vi. pegaram. Não tem como deixar de mencionar um uruguaio que teve aqui, veio nesse período. Era ele, a Moura começou a vir. Tina e Adriano, que foi o Gustavo Cancela. Gustavo Mas eu nem praticamente. fazia Flamengo nessa época. Não, não, mas era o período da transformação, para trazer essas coisas novas. Só para a gente fazer uma interferência não, uma menção, a Débora está aqui com a gente, Eu Débora já vi aqui, Mifurci, Deb falando. falando que ela também Foi denunciada na sofreu Tina. com a Eu vi. Tina. Nossa Senhora, que Cara, absurdo, mas gente. no fundo eu acho que a gente tem que pensar sempre, ser meio poliana na Positivo. vida e Ah, ver que isso pro artista, isso dá uma segurança também. Porque aí ele aham, tem certeza que ele está indo para um lugar onde as pessoas são sérias e, sabe? Porque palavra por palavra, tem hora que você não consegue. Eu mesma já quebrei minha palavra, infelizmente. Falei, vou participar aqui desse show. Chegou na hora, eu me ferrei de verde e amarelo financeiramente e não pude fazer, não tinha condições de fazer. E, enfim, né? Quando a pessoa tem um contrato que eu não tinha, ou seja, eu disse sim porque eu estava alegre de fazer o negócio. Só que não tinha dinheiro, o dinheiro era depois. Então isso gera uma certa informalidade para o meio profissional que não é positiva para o resultado da arte como negócio, como business, entendeu? Quando a aham, gente chama sim. uma pessoa e a gente vai lá, faz o visto, faz assinar contrato e tem tudo certinho, é uma segurança para lá e é uma segurança para cá. Pra cá, isso. Porque as pessoas sabem que você é sério, que você não vai dar para trás. Tanto que todo mundo que depois do domingo vir, foi o domingo que indicou a Imaculada. Não o contrário, né? Foi o domingo que Sim. veio primeiro. Então o domingo falou: olha, a Ima na época não tinha um Miraflores, não tinha projeto de Miraflores. Ela não estava ainda nessa vibe, ela estava quietinha ainda, Não, né? E foi o domingo que falou: olha, ela é minha irmã, mas eu vou te falar que ela tem uns braços sensacionais e não tem uma pessoa tão pessoal nesse sentido como ela. Fora que ela é uma aham, professora maravilhosa. E a gente sabe que isso é verdade, né? Então, sim. Eu tenho acompanhado ela em lives pelo México, Venezuela e outros países, e assim, é unânime. Tudo que você fala, o que a gente percebe a respeito dela é unânime. E a única coisa que eu perguntei para ela foi sobre os braços, que acho que ninguém nunca perguntou. Quando que alguém avisou ela que ela tinha os braços diferentes? Ela disse que ninguém nunca falou. Eu sempre achei que meus braços eram daquele jeito e nunca me preocupei se eram feios ou bonitos. Apenas fazia. Uns anos depois, ela já bailando com domingo no tablado, foram elogiar os braços dela, que nunca tinham visto braços tão distintos no Flamengo, que é o único aquele braço, né? Então, assim, e nesse período do domingo, eu me lembro, acho que foi na Hípica, foi na Hípica, eu tinha um prego enfiado no pé, eu estava inscrito para fazer, eu fui lá mostrar com o pé furado. você e E foi a Tati, maior né? tristeza. Tatiana também? Tati tinha sofrido um acidente de carro, estava com o pé esmagado, cheio Maior, de pino. maior tristeza não poder fazer um curso. E assim, a coisa que mais
dava sede nesse período final dos anos 90 até meados, até assim, 2010, 2015, é sede de aula. Mais do que dançar, é fazer aula. Nunca tive tanta vontade de fazer aula na minha vida como nesse período. A dança, para mim, palco era outra coisa, não estava interessado em palco. Né? E vocês proporcionaram isso de uma maneira como a gente nunca teve antes. E assim, e acabou desconstruindo, por vocês serem música, aquele processo de é na minha escola, na escola do outro, sou eu, sou aquele, né? Porque o a gente músico é um tentou, você coringa. sabe, né? A gente tentou. Sim, com certeza. Inclusive, para quem não mora no Rio, teve um show que para mim ele é um marco, porque ele foi um show que foi mais tarde, né? A Clara ajudou a gente, ela dirigiu, foi no Carlos Gomes, se chamou Alma Flamenca, você dançou. Lembra que a gente chamou todo mundo? Sim. E que tinha aquela cena sensacional, não dá para ver meu braço, mas sensacional. Com todos os violões. Cara, todos. Sabe, até quem na época estava começando. É porque as pessoas se separam, acho que até por... É natural, né? A gente quer ter o nosso canto, quer ter o nosso estilo, cada um tá no seu momento de vida, não tem como, todo mundo tá sempre o tempo todo juntos. E além do que, você começa, por exemplo, no caso, eu e o Alan, a gente acabou ficando com determinados grupos mais do que outros. Isso é natural, não era afinidade, não é afinidade pessoal. Eu amo todo mundo, conheço todo mundo. Então, oportunidade. É só assim, porque essa pessoa chama a gente mais para fazer show. Tipo, quando veio domingo, quer ver qual foi o ano? Acho que foi 2004 mesmo. A gente tinha feito um projeto que eu tentei conseguir patrocínio, obviamente não consegui. Eu consegui um mês no Cacilda Becker, lá no Rio. O que eu fiz? Nessa época a gente já estava com Toca Madeira, que a Flavinha dançava com Dani, com Eliane. Clara estava dirigindo, mas esse grupo começou antes, por quê? Tava eu, Alan, Alejo já estava tocando carrom, então isso já foi bem depois. E aí, quando a gente conseguiu esses 4 meses, eu não consegui dinheiro para fazer o cara dançar. O cara é o domingo. Não consegui dinheiro para fazer um festival, que era o Festival Alma Flamenca. Eu tentei, mas isso é difícil, né? Então, não saiu dinheiro. Eu falei, e agora? O que faremos? O que faremos nós? E aí tinha data, a gente já tinha entrado no grupo Toca Madeira, que na verdade o Toca Madeira é um grupo de dança, ao qual depois eu Alan, Alejo, Serginho, a gente entrou e aí ficou um grupo de música e dança. E aí, um pouco antes, eu falei, a gente tem que começar a dançar, porque na Espanha... Eu faço parte da dança, praticamente, né? Nessa época eu fazia parte da facção Lunares, que eu chamo. Então tinha uma briga de foice. Porque eu queria bolinhas, babados e coisas assim. E a outra facção, a moderna, queria tudo liso e, enfim, tudo curto, não tinha nenhuma... E eu queria um negócio da estrutura de baile. São as modas flamencas que dita-se, né? É liberdade, na verdade. E nessa época eu achava que não. Eu falava, ninguém pode querer quebrar uma coisa se não souber fazer como ela realmente é. Então o meu pensamento era, vamos aprender a fazer baile de 10, 15 minutos, que nem fazem lá. Quando a gente estiver sustentando um baile de 10, 15 minutos, aí você pode quebrar tudo. Essa era a minha teoria. Com isso, um pouco antes de vir o Domingo Ortega, a gente é o grupo Toca Madeira, no caso, que aí nessa época a gente estava fazendo um trabalho mesmo mais forte, a gente arranjou um inferninho na Lapa. Que foi muito legal, que era um bar da Mone, era um bar que na época não se usava o nome, mas é LGBTQ+, nessa época. E aí era muito engraçado, porque tinha efeito especial. Quando as meninas começavam a dançar, chamada, caía batata frita na fritura. Mas foi ali que elas começaram a fazer esses bailes mais longos, que quando chegou o início de 2004, que era a data do domingo, né? Foi nessa data. O que aconteceu? Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, a gente está com tudo pronto, vamos fazer então um espetáculo. A gente chamou a Clara para dirigir e pegou
3 semanas e eu dei uma semana para Tereza, que também tinha um trabalho pronto. Então a gente ficou uma temporada de 3 semanas e uma foi da Tereza. Espero que eu não esteja falando besteira. Daí foi o primeiro show do Toca Madeira, que foi o Solear, que era um baile de 15 minutos, literalmente. Mas que foi um show sensacional, porque a Clara chamou a irmã dela para iluminar. E aí... Bel? Não, Foi a Bel Ana. Couto. Não, a Ana. A Ana que é iluminadora. A Ana é atriz também e tem, enfim, monólogos, tem umas peças maravilhosas. Ela estava com um passarinho há pouco tempo atrás, enfim. E ela é iluminadora também e também é produtora. Ela tem que fazer de tudo, né? E aí foi nessa época. Esse foi o primeiro que eu posso dizer teatro nesse sentido em que eu fiz parte de tudo, né? Porque linguagem teatral muita gente já tinha, que eu tinha trabalhado, a Vicky, inclusive, né? E aí esse foi o primeiro espetáculo. Botei a cena na cabeça, eu dancei no outro projeto, foi do os Alma 4. Flamenca, Eu, aquele. Rodrigo, Denise e a Patrícia Manes. Paty, antes de ir para a Espanha, né? Isso, nós 4 dançamos, eu lembro disso. Eu sou quase todo mundo. Eu acho que foi quase, porque né, eu me lembro que a Liane, para mim, por exemplo, olha, minha ignorância, eu sabia que, para mim, a Liane era muito mais. Depois eu trabalhei na escola da Liane, obrigada, Liane, maravilhosa. Ela é sensacional, nossa, que figura. Quando ela sobe no palco, ela começa a dançar, é uma coisa meio assustadora, assim. É muito impressionante, ela me impressiona. De beleza, assim, sabe? E aí, pra você ver, não era uma pessoa que eu chamaria... Eu não pensaria porque eu não sabia. Pra mim, ela fazia só dança cigana, né? Era outra história, e não flamenco. Ignorância. Mas, enfim, eu espero que tenham estado a maioria. Por exemplo, sim, foi a maioria. Foi poucos não puderam dançar. No projeto Alma Flamenca, até a Andréia dançou. Dançou uma alegria. Andréia, da Mabel. Andréia Ortega. Isso. Ah, sim, lembrei, sim, é verdade. Com uma roupa toda verde, eu lembro. Olha, até a roupa eu lembrei agora. Gente, tá vendo como é legal conversar? A gente volta para trás, é uma coisa louca. É muita história, Tisa, muita história. Tisa, continua, vai, pode falar. Não, mas assim, na parte de produção foi isso. Eu acho que as coisas negativas que aconteceram foram para ensinar. Teve uma que foi muito ruim, para quem não sabe, o show da Imaculada Maluquice que a gente fez em Ima Domingo, com os 3 dos que a Tereza Ortegas. Falou que foi deles. Era um pouquinho por Ortega, não é isso? Um pouquinho por Ortega. No João Caetano. Lugar Comum, no Lugar Comum foi em Botafogo. Esse foi o primeiro, foi o Alma Flamenca que a Vicky está falando. No Um Pouquinho por Ortega, lá no João Caetano, aconteceu uma coisa horrível, que você viu, estava lotado, muito lotado, são mais de 1.200 lugares. E... Raro lotar 1.200 lugares o show de Flamengo com um grupo nacional. É raro isso. Vocês no caso tinha eles, né? Tinha os cantores. Sim, mas as pessoas Malena, não conhecem. o Matias, o Fernando. As pessoas não conhecem muito o Flamengo. Fazer de qualquer forma, Vicky. O que a Vitória falou, Tisa, fazer um show de flamenco com, botar assim, 80%, 90% do seu elenco com artistas nacionais para 1.200 lugares, só vocês conseguiram isso até hoje. Então, mas você falou assim que tinha muita coisa difícil, triste. Eu confesso para você que o que foi difícil por minha causa, porque eu sou uma pessoa extremamente temperamental. Eu não sei como a Clara me aguentou no Toca Madeira tanto tempo, de diretora, né? Porque assim, quando a gente faz quando a gente faz um trabalhinho assim mais curto, não dá para perceber como a pessoa é chata. Eu sou chata. E a Clara é a diretora que ficou um longo tempo, né? Anos no Toca Madeira, então ela me aturou. Mas, enfim, por que eu falei disso? Eu estava no João Caetano. Então, aí eu acho que, na verdade, o que eu tive de difícil, falando por mim, tá? Foi porque eu sou temperamental e porque eu levo muito a sério os problemas. Tudo é muito visceral, muito flamenco, muito visceral. Mas agora eu já sou uma pessoa um pouquinho menos visceral. Mas continua flamenca, se eu falar todo, você continua flamenca, não mudou nada.
Mas o que aconteceu de negativo, então, a nível pessoal, eu acho que tem muito mais a ver com isso, maturidade, esse tipo de coisa, do que qualquer outra. E o que teve de negativo, de fato, foram as vezes que a gente perdeu dinheiro e, sobretudo, que a gente convidou pessoas para trabalhar com a gente em parceria e que deu errado. Então, isso eu conto nos dedos, graças a Deus. Porque você fala, ganhar dinheiro, ficar rico, realmente não foi o caso, mas a gente sempre fechou as contas. Então, por exemplo, no Paul Vaqueiro teve uma vez que ele perdeu o voo, então a gente teve um prejuízo. A Dani, na época, cobriu financeiramente. A gente só foi reaver esse dinheiro muito tempo depois, e aí que ela foi paga por esse dinheiro, por exemplo. Porque não teve saldo no show para ficar positivo e cobrir, né? Num Pouquinho por Ortega, no João Caetano, roubaram a gente. Eles disseram que tinha 700 pessoas. 700 pessoas, é a metade do teatro. Quem foi e viu sabe que não era metade do Tava teatro. cheio, tava lotado, tava assim. Foi aí que a gente descobriu que existe uma máfia dos teatros e que você tem que ficar com contagado na frente. Com vários produtores fazendo contagado para você brigar depois, entendeu? Isso. Senão não funciona. Ou tá participando da bilheteria. Isso não modificou muito não, tá, Tisa? Continua a mesma coisa. Eu sei, infelizmente. Infelizmente. São as coisas tristes no ramo da arte, no comércio da arte, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas assim, foram poucas. Então, assim, inclusive, enquanto no teatro teve esse roubo que, graças a Deus, não chegou a deixar a gente no negativo, a Imaculada e o Domingo sentaram com a gente no chão e falaram: olha, você não precisa me pagar. Não me paga. Não precisa. O importante é você cobrir os gastos do show. Eles deram os cachês deles. E aí eu falei: olha, não precisa, porque a gente fechou. Isso não foi a única vez, entendeu? O Domingo, realmente, para mim, ele é um amigo, né? E no último, inclusive, foi ele veio e falou assim: cara, deixa eu ir aí para levantar, vamos fazer um evento e tal, vou aí dar uma força, vamos fazer. Foi o último, workshop que ele fez. É pela arte, não é nem pelo dinheiro, é pela arte. É isso que eu mais gosto. Quando o artista atropela tudo, é pela arte. Pois pela arte. Mas assim, são coisas que a gente aprende, que a gente tem que estar esperto, infelizmente, tem que estar atento, porque não é todo mundo que está nesse meio de produção, né, que a gente depende, não é todo mundo, assim, você tem que fazer o máximo para deixar aquele ambiente positivo e ainda assim, como que você vai saber que nesse caso aí do João Caetano, caraca, bicho, foi uma coisa incrível, porque o cara, ele não era nem o diretor do teatro. Ele era um ex-diretor que conhecia todo mundo e molhava a mão de todos os funcionários, ou seja, uma máfia, né? Uma tristeza. Mas enfim, então eu acho que essa foi uma das poucas coisas de fato negativas. Meu caminho é muito voltado mais para dar aula do que para dançar. Então eu sou um cara que eu me sinto para lá de lapidado em trabalhar em academias. Eu nunca tive, sinceramente, já declarei isso em outras lives. Acho que o meu único arrependimento, profissionalmente falando, é não ter tido a coragem de abrir um espaço físico. Tá? Acho que foi muito pela comodidade, mas eu paguei um preço caro. Que é sempre querer levar o Flamengo nos lugares onde não tem espaço para o Flamengo. Né? Murro e ponta de faca. Então, eu trabalhei num lugar, Tisa, em Niterói, que a pessoa sozinha fechava o teatro. Só o show que ela fazia da academia pagava o mês inteiro dos funcionários. Por causa disso, o diretor do teatro abria a mão da pessoa entrar na licitação. Já perguntava no final da temporada qual dia, qual semana que você quer no ano que vem. Para você ver, eu acho isso injusto, sabe? Muito injusto, porque tem uns que é legal para quem está recebendo essa oportunidade, mas e os outros que estão ralando para conseguir? Por que não entra na licitação igual a todo mundo, sabe? Então a gente vai entrar num outro processo que não cabe ficar discutindo. Mas isso aí que você está falando, Samuel, esse negócio que você está falando é porque, de fato, os teatros eles têm uma cota que eles podem vender, que são os dias que eles normalmente separam de final de ano para festas de escolas e academias. Isso é de praxe. Sim, novembro e dezembro, sim. Então também vamos porque dizer que é o 13º deles, né? As escolas pequenas, sim, mas ilegal. As escolas pequenas que eu participei, quando entrava na licitação, só sobrava, desculpa a expressão, data bunda.
A Débora está falando, a licitação muitas vezes é falsa, é verdade. Eu já Sim, entrei. sim, sim. Além É de só uma ter. falsa formalidade, né? Mas já está Já. definido. Mas enfim, a gente sabe que as coisas são assim, ao mesmo tempo, quando você tem muita vontade também de fazer as coisas, você acaba conseguindo por outros meios, outros Aham. lugares, a coisa acontece. É só persistir, né? Então, assim, nesse quesito persistência, acho que a parceria que eu fiz com o Alan foi bem positiva, porque eu e ele, como a Teresa disse, a gente era muito kamikaze, né? Então, Muito, todos, muito, para quem muito. não sabe, para quem não estava de perto, a gente nunca, com exceção de, sei lá, 2 shows pré-vendidos, a gente nunca teve dinheiro para fazer nada previamente. Nada. Tudo foi feito assim, a gente botava no Excel quantos eram, qual era o número mínimo de pessoas. Pois é, Vicky, ainda deu para fazer. Sim, sim, Quantos eram, fizeram. quantos, por exemplo, a gente pode confirmar com eles quando a gente chegar em tantos alunos. Então a gente negociava um prazo para dizer não pro artista, ele estava sempre ciente disso. E quando Aham. chegava ali, era assim, e caraca, tá faltando 10 alunos, o que a gente faz? Vai ou não vai? Vambora, vai. E sempre era assim, maluquice total. Então, nossa, mas já aconteceu de tudo, mas é isso. Todos os que a gente trouxe foram maravilhosos, todo mundo sabe que, para mim, como artista, a pessoa com quem eu mais Seus aprendi. olhos sempre brilharam com os artistas aqui. Era visível isso, Tisa. Os artistas Ah, em sala de aula, você com aqueles olhos brilhando assim. Esses olhos bonitos que você tem de cristal, assim, olhando por artistas, mas sempre brilhando. com todos, cara, a gente teve muita sorte, porque, inclusive, no festival, se na primeira vez a gente foi, como no Rio, brotando do asfalto, logo depois a gente já foi trabalhando, entendeu? Tisa, sabe o que eu queria fazer contigo? Já que a gente está falando de produções, eu queria que você tentasse me dizer assim, dessas produções todas, a parte mais difícil para todo mundo, qual que mais mexeu contigo? Que mexeu com tua emoção e que você é a primeira que colocaria na lista. Eu sei que todas são importantes, Você não estou fala dizendo qual eu não pessoa, não gosto entendi dessa. qual pessoa, qual artista, Produção, produção, qual espetáculo produção, sim. mexeu comigo. É. Nossa, mas cada um teve coisas tão diferentes, é difícil isso. É Pois difícil, é, eu porque, por exemplo, sempre era mais difícil produzir e cantar. É muito difícil produzir e estar atuando, porque você nunca fica 100% em tudo. Então, basicamente, eu desisti de estar 100% em tudo, porque eu estava sempre fazendo mais coisa do que eu podia. Aí eu falei, deixa, já foi, né? Chega uma hora que a gente desiste de querer ser perfeito. Mas, assim, em cada... Tá, eu vou escolher uma coisa. O espetáculo transitório, para mim, eu era da facção Lunares, como eu estava contando lá na primeira parte. Então, imagina a gente brigando com a Clara quebrando tudo, fez o dois duos, separou todo mundo. Aí a gente só podia escolher uma pessoa para fazer. Como assim? Eu só ia escolher um. E daí ficava Castanhola com Carrom, na guitarra com Cante, sabe? Tudo separado em dois até chegar o momento final, né? E eu acho que ali foi, sabe quando aquela coisa que cutuca você para quebrar tudo? Eu acho que foi ali que foi um elemento que incomodou, sabe? Não tem como escolher sei lá, a mais agradável, a mais emocionante, a mais isso, mais aquilo. Eu acho que o transitório, nesse sentido, foi porque quebrou mesmo. E eu falei assim, caraca, sabe quando ficou quebrou pronto? bem a concepção, né? Quando ficou pronto, eu falei, nossa, isso é muito legal de fazer. E ao mesmo tempo eu não entendia o que estava acontecendo. Transitório é um espetáculo que a gente fez durante muito tempo. Provavelmente eles ainda vão fazer aí com a Ana, fizeram com a Ana Bayer, né? E com o Diego, acho que também já fez, não sei. Ou o Diego fez o dois duos, já não sei mais. Quebra tudo. E quando quebrou tudo, você fica desconfortável. E é um lugar ali onde você fala, opa, para onde eu posso ir? Então, depois do transitório foi que eu
tive lá os meus próprios projetos, que foi o Tempero Flamenco, porque eu não tô mais cantando flamenco já há muito tempo, né? Eu cantei aqui em Paris só em 2018, fiz um show só, mas não tive tempo de mergulhar nesse meio, e eu dancei aqui também. Eu cantei uma vez, dancei uma vez, eu tô aqui já há quase 2 anos, então isso é pouco, né? É pouco. Mas é muito difícil também conhecer as pessoas e tal. Então eu acho que o transitório me preparou para eu poder ficar confortável com quem eu sou. Porque o flamenco dificulta isso muito. Porque a gente fica com alguns estereótipos do que é cantar flamenco, do que é dançar flamenco. E esse estereótipo vai depender de como você foi construído como artista nesse meio. E no meu caso, que fiquei vendo os filmes do Saura, por exemplo, infelizmente, eu como boa escorpiana, as coisas negativas foram as que me marcaram mais. Então, por exemplo, foi o Bola falando assim, Macanita canta como um homem. Aí eu, Macanita canta como um homem. Era uma mulher que canta bem pra caramba, só isso. Não, Macanita canta como um homem. Você é mulher brasileira, não fala espanhol, tu vai cantar o quê, amiga? Isso foi lá antes de eu... Foi lá no quase Flamenco em Concert. E aquilo fica na tua cabeça, você começa a querer se encaixar. A Débora, tem uma da Dani também. E eu tô total de acordo com a Dani, tá? Não tô reclamando do que ela falou, mas a Dani falou que eu cantava muito agudo, igual uma cabrita. Não, você lembrava as cantoras do início do século passado, uma referência que me fez. Quando você começou a cantar, eu falei, gente, as cantoras do início do século passado, 1930, 40, você me lembrava muito dessas cantoras. Demais, que eu não conhecia, você vê, eu comecei a estudar coisas específicas com o objetivo de cantar. Mas aí quando a gente chega e vê, quando alguém falava, tipo, sei lá, a Helena, quando eu fui para Campinas, ou a Mari, a Mariana Abreu, a Mari me deu um colar lindo de rosa e ela falou assim, você não sabe o que sai de dentro de você, você tem que ver, eu não acreditava em ninguém, eu não acreditava em nada. Por quê? Porque o que eu registrei foram as críticas negativas, porque normalmente elas vinham de pessoas que eu admirava, né? Então, quando, por exemplo, a Dani falou de cantar agudo, eu falei, caraca, bicho, ela tem razão, não tô gostando desse lugar, não. Eu não estava satisfeita, entendeu? E quando o Bola falou aquilo, eu não sabia nem que, por exemplo, no Flamengo a gente cantava tudo a contratempo. Não sabia. Então, na época a gente estava tirando uma buleria. Não vou lembrar agora qual a buleria da Macanita. Mas aí, na hora do final da buleria, na coletilha, ele falava assim, não, ela tá no contratempo. Eu, como assim? Contratempo como? Me ensina, me mostra. Ele, eu não sei. Isso aí não se ensina. Para quem não sabe quem é o guitarrista, é Agustín Carbonell El Bola. Isso. Teve um tempo aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso. E todo mundo é maravilhoso. E cada um tem a sua ideia do que sejam as coisas. Cada um tem a sua digital. A gente demora um tempo para entender. Isso eu vi em algumas lives, pouquíssimas lives da Débora e algumas pessoas na nossa live aqui, Carioca, tá falando. Cada um tem a sua marca, não tem aquele que é maior, que é melhor. Sim. Né? Cada um tem a sua identidade, que é exatamente o que é o flamenco. Né? O que você pode ter de diferente do outro é uma técnica mais apurada, seja para música, para dança ou para cante. Mas cada um tem uma digital, não tem ninguém igual ao outro, não tem como. Não, né? e assim como a gente, por exemplo, né, réis mortais que olham para os profissionais e a gente fala assim, nossa, eu gosto desse, mas não gosto desse. Quando a gente fala isso, não é que quem a gente não gosta seja ruim, mas é que quando a gente olha, a gente fala, nossa, eu quereria dançar assim um dia. Posso? Acho que não, porque aquela pessoa é aquela pessoa e não sou eu. E isso é a maior frustração, porque quando você lê as histórias de cante flamenco, la voz ronca e a filha, tô perdida, cara. Minha voz é limpa, com todo o flamenco que eu cantei na vida, eu continuo sem ter a voz rouca, é aguda, não tem jeito. Então, voltando ao transitório, lá pela terceira vez, sei lá, que eu fiz, depois de ter parado, né, porque várias crises, vou parar, parei, isso aconteceu algumas vezes até eu parar mesmo, né, então, quando eu voltei lá para fazer o transitório, não sei se era
sei lá, foi depois de 2013 ou 2013, já não sei mais. Quando eu voltei... Não vou te pedir data nenhuma, pode deixar, Obrigada. não quero data. É porque também foram muitas apresentações, eu não sei qual. Sim, Nesse muito transitório, condensado, tudo muito condensado, sim. lá Intenso. nesse ensaio, na casa da Clara, que a gente foi fazer, eu banquei, eu falei assim, não, Alan, senhor Arbas, abaixa o tom. Mas você tem certeza? Tenho certeza, abaixa, eu não quero cantar aí. Aí eu comecei a botar, era ele e o Luciano, né? Eu falei, não quero cantar aí não, pode abaixar. Pode abaixar, pode abaixar. Foi ali que eu comecei a falar, agora eu tô confortável nesse lugar aqui, esse lugar tá bom, Olha. sabe? E aí eu comecei a mexer um pouco, porque a gente cria, né? Tipo, sei lá, e cada um vai encontrando o seu talento, enfim. Eu já tive muitas essas discussões sobre talento. Lembrei uma coisa agora, me passou. Queria encontrar uma cantaora que não é tão antiga, ainda está viva, e que tem voz aguda e ninguém reclama, que é a Aurora Vargas. Além de aguda, é esganiçada. Cara, mas a Vargas é Ritana, Aurora... né? Sim, mas o dom do cante depende de... É óbvio que né? sim, mas não é o que a gente escuta quando começa, né? Então, enfim, nenhum começo é fácil. Nenhum começo é fácil. Não, e também tem aquilo... Que, aliás, eu adoro essa mulher cantando. É uma explosão, uma coisa única. Tem umas pessoas que não são melhores, são tão singulares que é impossível você não fazer a menção. A Aurora Vargas é uma, né? Não tem como, é impressionante aquilo. Mas sempre tem esse vai outro ser lado. gosto, não tem jeito. E, por exemplo, uma coisa, então, de novo, talvez eu quisesse... sabe aquela história quando as pessoas falam, você tem que se amar antes de amar alguém? Já ouviu isso? Sempre falam isso pra gente na vida, né? Sim. E eu acho que na arte é um pouco assim. Você tem que se olhar e tem que se gostar. Porque senão você não é capaz de gostar do outro, né? E aí, como eu fiquei perseguindo objetivos impossíveis no canto, porque na dança eu não tive esse problema. Obrigada, Helena. Na dança eu não tive esse problema. Então, no canto, você fica perseguindo esses objetivos. Então, por exemplo, o Domingo Ortega ensinou, o Alan e o Yuri, né? O Alan principalmente, obviamente, que me ensinou muito, porque ele me falava, não é isso, é assim, é assado, isso aqui tá cortando aqui e tal, ter o poder de despertar a minha própria percepção, né? O Yuri, que ficava me dando musiquinhas para eu conseguir decorar quais eram os intervalos de musicais, né? Para fazer, para eu cantar, enfim. Caraca, nossa, eu já tive com tanta gente maravilhosa. E o domingo, no caso, para mim, era uma puta aula, porque ele, para quem não sabe, sim, ele tinha alguns remates que ele trazia pronto, mas ele fazia a coreografia na hora, porque a coreografia dele dependia do músico que estava tocando. Nem sempre ele trazia aquilo pronto, né? Então, se o Fernando trazia uma falseta nova, ou o Alan, que estava tocando para ele, fazia uma falseta nova, ele ia fazer uma coreografia nova para aquela falseta. Ele não tinha... Ele dança do jeito dele, ele tem um estilo muito particular, mas ele fazia tudo na hora. E o cante, como ele remata o cante, é muito perfeito. É tão perfeito que quando fica tão 500 para ele... Não dá para eu filmar o meu pé aqui. Mas ele basicamente, eu tava... Aí ele... Eu não consigo pisar! Ele não conseguia pisar porque eu tava cantando alguma coisa fora do lugar que tradicionalmente era. E aí eu fiquei assim... Tipo, ele não conseguia literalmente pisar no chão. E não era frescura, porque para ele aquilo é mais importante do que, sei lá, afinação, sabe? Do que outras coisas que a gente, no nosso ouvido músico ocidental, que o flamenco não que a gente busca. Então, era muito engraçado, porque basicamente é isso. Por exemplo, chegando na dança agora, eu parei de dançar por causa da barriga. Quando eu voltei, foi por causa do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia... devia saber, minha vontade de dançar, de reteira, cantando lá, sentada na cadeira, ou então fazendo patada com a boneca do posto. Aliás,
Rodrigo também vai estar aqui dando a digital dele em breve, gente. Ele vai contar a história dele, que é uma história interessante Ó, dele também. Rodrigo, nossa senhora. Ai, mas pessoas com uma história de superação que são imbatíveis, né? Todas as Sim, produções do verdade. mundo não são páreo. Mas foi o Rodrigo que falou assim: vou te convidar a dançar, para dançar, porque você é balaora. E, enfim, ele foi e me chamou, e ele me chamou para solar uma farruca. E aí eu fiz uma farruca que eu tinha aprendido com o Fabinho. Sim, lembro. E Uhum. aí foi muito emocionante, porque essa mesma farruca, esse dia foi muito emocionante, porque eu vou ficar emocionada agora, não, peraí, deixa eu passar pra frente, depois eu volto pra cá, senão eu vou chorar, e aí é mico, né? Então Mas vamos fazer o seguinte, para você, eu vou pegar essa história, esse ganchinho daí, hein? Eu quero essa emoção aqui registrada. Vamos falar uma coisa interessante. Então, nós falamos de produções, muitas produções, algumas pedras nesse caminho. Vamos falar de uma coisa engraçada, então. Mico de produção. mico, você tá lembrando de algum mico que eu Sim. não tô? Porque eu não tenho mico, não. Ótimo, melhor ainda, porque eu também não tenho nenhum mico na dança, não. O único mico que eu tenho não é considerado mico, porque só eu Ah, eu vi. tenho mico, mas é cantando. Micão. Sim, vamos embora, pode Dois. falar. Foi no Japão. Tá. O número um foi porque a Micaela estava dançando uma alegria e que eu era professora de dança e ela estava dançando alegria. Então, mico número um. Ela errou a coreografia. E passou Ah, tadinho. lindamente pelo erro dela. Tipo, olhou pro lado, seguiu dançando linda e bela e dane-se quem meu erro. Eu olhei pro Alan assim, aquele que tava cantando e não saía mais nada. Eu errei. Eu errei. E o outro foi. Esse foi o pior de todos, porque foi no Japão antes de eu dar aula, né? Foi quando eu fui a primeira vez, que quem foi. Eu fui pro Japão 3 vezes, né? Nas 3 vezes com o Alan, mas na primeira eu não tinha contrato. Ele é que tinha e eu fui como familiar com Micaela, né? E eu fiz trabalhos pontuais. Acabei dando aula de dança por um acaso, mas eu fui para cantar eventualmente, não fui contratada. E aí tava um professor que era o Raul Buleria, de Cádiz. E aí ele pediu, faz aquela entrada, uma do Camarão, que ela começa num tom que é muito louco. E depois ela sobe, la ola rompe la mar, sabe? Essa. E la estrella leva, sabe essa música? O começo Sim. dela, ele é muito atípico em tom, né? Ele engana você. Você entra de um jeito, mas depois ele explode por alegria, no tom da alegria. Mas antes ele deixa meio dúbio, né? E aí, o que aconteceu? Ele tava entrando e eu me preparei e comecei a cantar toda dramática, a entrada da alegria. Caraca, quando chegou na hora do Laola, aí eu... Não saiu a Ola, saiu um som esdrúxulo. E aí eu fiquei tão desesperada de vergonha. Uma vergonha, esse foi o mico. Uma vergonha extrema que eu não conseguia mais cantar. E eu fiquei com a mão na garganta. E aí alguém me trouxe água. E o Raul estava dançando. E aí o Alan continuou tocando. E eu na minha vergonha, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E que não era, né? Porque a pessoa importante ali A era o artista Raul, ali entendeu? manteve. Ó. Não, eu não mantive Ai, nada. Eu tio. caí totalmente, assim, tipo... Ai, meu Deus, eu não posso. Eu preciso de água. Foi ridículo, ridículo, ridículo. Acho que esse foi o maior de todos. Daí, quando acabou o show, o Raul falou: Hija, búscate la vida. Levanta e canta fora do microfone. Ninguém vai perceber que a sua voz acabou. Olha que máximo. Aí eu falei, ok, tá bom, entendi. Então, pra mim, esse foi o maior mico. Sobretudo porque ele é um mico maior ainda, porque eu tava quem sou eu me achando mais importante do que o bailarino que tá ali de frente esperando o cantor. Quer dizer, imagina ele olhar pra minha cara e eu não conseguir cantar, né? Foi horrível. Uhum. Então, pra mim, Mas achei super legal a dica que ele te deu. Eu achei até um carinho, não foi nem. Tem uns artistas que batem na gente praticamente, mas eu achei que ele foi até carinhoso, Tisa. Disse, olha, canta fora. Super dica, tá aí pra quem. Pra quem canta, Ó, né? pois Sai do é. microfone, finge que tá cantando. Olha a ideia da Helena. A gente tem que fazer micos e legendas do Flamengo. Oh, Helena, tem muita história para contar, Nossa. Viu? Vamos lá, Tisa. Vamos lá pegar naquela parte do seu coração que estava quase brotando aí. Não, agora já tá tranquilo. Bom, enfim, aí o Rodrigo me chamou para dançar, ou seja,
Você imagina, eu anos, isso já era 2005, eu fui dançar essa farruca. Já era um pouquinho antes de vir o domingo pela segunda vez peraí. Ó, a pessoa. Foi 2005. Aí, em 2005, que ele falou para eu fazer esse solo, essa farruca. E aí, quando eu acabei de dançar, a Dani, que produzia com a gente, ela veio aos prantos, chorando e falou: eu nunca senti isso na minha vida. Eu vou te dar o meu sapato porque você não pode dançar com isso. E aí que eu falei assim, como assim? Acho que eu tava com tanta vontade de dançar, né? Eu guardei tanto aquela vontade de dançar, que foi ali que finalmente, o que aconteceu? Eu tive que cantar e dançar ao mesmo tempo. Por isso, porque quando a gente fazia show, pouco tinha dinheiro para todo mundo que precisava estar, ainda vai ter para 2 cantores, não ia, né? Então eu tive que me virar. Então eu consegui fazer, essa foi a primeira vez, porque foi a convite do Rodrigo, naquele espaço que ele tinha lá em... Não é Botafogo? No Flamengo. No Catete. Não, no Catete. Isso. Era o Noite é Flamengo, eu participei lá também. Isso. Noite é Flamengo. Esse. Ali foi o meu primeiro solo. E o que aconteceu? Essa mesma farruca que era do Fabinho, logo quando o domingo veio de novo e eu estava grávida, então isso era já da Maria Flor, em 2006. Para 2007, ele veio e a gente fez um show para ele. Tereza também falou dele, que eu vi, desse show. Uhum. Aí nesse show, o Domingo falou assim: eu gosto muito mais de você dançando do que cantando. Olha! Quando você levantou o braço dançando, teve alguma coisa e depois eu pensei que você fosse morrer. Tipo, ele veio com um monte de impressões que eu falei, cara, pode falar palavrão ou desmonetiza? Não tem fundo monetário nenhum para falar. Cara, eu fiquei o tempo todo esperando desse Katsu, desse homem, um elogio para como eu canto, para eu ter referência, não para ele dizer, você canta muito bem, não, mas para eu dizer, eu tô indo aqui certo, aqui tá errado, não. Sim, eles não dão essa entender. referência. E aí... Pode falar. Eu vi. E aí, o que aconteceu? Eu tô lá dançando e o cara diz, depois de anos de eu cantando, que eu danço melhor do que eu canto. Eu fiquei com ódio. Eu não consegui nem curtir o elogio, que eu tenho certeza que um monte de gente que dança devia estar assim, tipo, esperando, né? E eu não consegui nem valorizar, porque eu estava tão presa no ter que cantar de uma determinada forma que eu não... A Flavinha falou que dançou lá também. Foi em 2005. E aí foi isso. Eu fiquei frustradíssima. Então tudo isso só se quebrou lá no transitório, mas não na primeira vez que eu fiz. Nessa vez específica, depois de 2012... quando a gente foi refazer e que eu falei assim, não, a Baston não é aí que eu canto. Aqui não é bom pra mim. Uhum. E que aí eu fui me encontrando de outra forma. Então... Vamos pular agora, vamos para a parte de bailaora e de professora, de produção. Aqui no Rio todos sabem quem é Renata Tisa, né? Você fez muita coisa aqui. Eu não vou te cobrar datas porque Você não já tem sabe condições. que eu sou um fracasso na cronologia. Já. Eu não pode sou deixar cronos. que eu pego a aula. Pode mandar Cronológica. para ele fazer assim. Não falo com ele, porque a parte dele acho que vai ser, entre aspas, um tanto mais fácil para explorar, porque é só músico, né? E você tem as duas facetas. O que ele canta, ele dança? O que ele faz mais? Eu quero saber. Conta que eu vou pegar. O meu primeiro cachê de legendários R$30, eu ganhei cantando Habaneira. Para que o Alan dançasse com a Denise Tenório. Bom saber disso. Vou perguntar que história é essa. Sabe aquele fatídico sapateado da Almoraima que todo mundo fazia? Quem eu não sei quem deu? Sim. Primeiro, foi Tina? Moura que deu. Sabe esse sapateado? Quem me ensinou? Sei. Alan Arbas. Me ensinou. Olha... Eu tenho isso até hoje na minha cabeça. Foi tum, tá, tum, catum, catum. Pois é. Vou pegar no pé dele, então. Pode deixar comigo. Mico. Esse é o momento mico.
não achei, Pra não. ele, Porque ele acha que é mico. Eu não acho, eu achava o máximo. pode ser, porque se ele se comparar como bailaor, pode até ser, né? Mas assim, você precisa ver eu dando aula, que coisa mais horrorosa. Quando eu vou cantar, né? Tem uns tangos de Triana que eu estou cantando agora. Ah, meu Deus do céu, eu não vou cantar. Eu faço só, eu cantarolo, eu quero botar a letra, porque meu sonho é cantar. Já fiz uns testes com o Flávio Rodrigues, eu vi que eu posso. Só que a minha vida não tem 28 horas, tem só 24. Entendeu? Então eu ainda vou voltar uma outra vida só para cantar. Porque eu percebi que eu tenho caminho, sabe, Tisa? Mas eu não tenho mais tempo para procurar e exercitar. Então é uma frustração, vamos dizer assim, para outra vida. Então quando eu canto na sala de aula que as meninas se entram, tá bom, fazer assim, nananana, é melhor do que eu cantar. Até porque sai tudo pelo nariz, eu não consigo encontrar a respiração. Coisa de quem realmente não tem nenhuma prática, né? É uma frustração, porque eu vejo que tem muito bailaor e bailaora que canta, assim, de uma inveja. Não é? Sabe? Também acho. Da mesma coisa, eu não sei cantar e bater palma ao mesmo tempo, né? Então quando a gente está numa ruenga lá, aí começa a cantar, o cantarola abaixa a mão. Você não vai palmatear, aí eu paro de falar, não sei fazer as duas coisas. Os dois neurônios não se conectam nessa hora. Quando eu comecei, eu também não conseguia. Aí o Talegon, olha que mico, isso que é um mico também. Eu fui fazer aula com ele, na Amor de Deus, eu já tinha a Micaela e ficava o Talegon com o guitarrista dele, o Alan, aproveitando as dicas do guitarrista, e eu fazendo aula do Talegon, que na verdade ele cantava, era um show. Denise, quando você for fazer entrevista com a D, ela vai te contar que ela estava lá com o Marcelo. Então, eles assistiram algumas aulas, né? Era um show, era 1 hora de show. A gente pagava por um show privado, porque ele ficava cantando. Grava isso aí, grava isso aí. Eu não falava nem espanhol. E era um mico total, porque eu não conseguia. Imagina, eu não falava nem espanhol. Quando a gente estava lá, a Micaela, coitada, ele fumando charuto, Micaela lá no carrinho, dormindo, nem aí, ele lá... O Talegon tem uma voz potentíssima, né? E, enfim... Essa foi, na verdade, foi a única vez que eu fiz aula de canto na vida. Para quem quer saber sobre como cantar. Como cantar? Chame o seu guitarrista, companheiro, aquele que você tem acesso, e pague para ele tocar para você. E você vai tentando, olha aí a encaixando, dica, repetindo. Super importante. Alguém está falando, ótima dica. Ângela, pega um guitarrista, fica e faz assim, tira música por música, até que a coisa funcione para você. Não se preocupem com o timbre de voz, não se preocupem com nada. Em algum momento vai chegar, você vai conseguir escolher o seu tom, e o mais importante são as respirações. Aonde respira o cante, aonde tem a pausa, até que você consiga internalizar que tem um tempo muito específico para... Pois é, tá legal, não precisa de microfone. Tem um tempo muito específico para você colocar a letra no tempo, você não pode vazar, porque você está vazando o compasso, vazando totalmente, se você não cortar no lugar certo. E também saber que tem cante para baile e cante para solo, né? O cantaor que canta para cante, eles não são os mesmos. Então tem aquele cara que que tem aquela voz longa, que vai cantar vários tipos de cante, que o cara de baile, uma pessoa que dance, não vai querer esse cara do cante solo para cantar para ele. Então a dica é só ouvir, repetir e procurar um guitarrista para te ajudar a colocar tudo no tom. Viu, Samuel? Sim, tá. Eu vou me mudar daqui desse bairro, que aqui é tudo difícil. Eu vou sair daqui, vou para outro lugar, é possível. Não, agora você não precisa mais disso. Depois desse momento coronavírus... Pode fazer pela internet, né? Tudo pela internet. Eu vou parar de fazer live, então, porque as edições são trabalhosas. Não vou mais fazer live nenhuma, eu vou estudar cante, pronto. Quem sabe depois, algum momento essas lives vão acabar, né? Aí eu vou pensar seriamente nisso, Tisa. Obrigado pela dica. É a segunda pessoa que me dá a dica. Tem que continuar. Vamos lá. Fala. Pra onde a você professora, quer ir? A bailaora. Eu quero ir para o lado da dança agora, né? Lado da dança. Então, vamos lá. Vamos contextualizar. A Tisa chegou um momento que começou a dar aula. Quando que você encontrou na sua vida esse momento? Eu vou dar, ou eu quero dar aula, ou você simplesmente foi? Como tudo na minha vida, eu simplesmente fui, porque eu vi a oportunidade e peguei ela com todas
Foi o seguinte, lá em 2005, como eu falei, depois de um longo tempo em que eu fiquei frequentando algumas aulas e aprendendo, por exemplo, sei lá, uma dica de ouro, Fábio Rodrigues, eu fiz aula com ele. O meu sonho, Super didático. quando eu comecei, Super meu sonho didático. era dançar igual a Thalita. Quando ela fazia aquele troço no contratempo indo pra trás, sabe? Que ninguém fazia na época. Eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí eu fiz a aula dela, eu falei, nossa, eu queria dançar daquele jeito lá quando eu comecei. E logo depois também teve o curso do Fabinho. E aí Fabinho me deu uma dica que eu achei sensacional. Ele falou, que saco esse negócio das pessoas ensinarem tudo separado. Depois o aluno tem que ter um trabalho de juntar. Ensina logo o braço com os pés, porque ele aprende tudo. E quando você fizer a limpeza, é mais fácil separar do que juntar. Aí eu, isso é incrível. Então, quando ele falou isso, eu falei, caraca, nunca mais, eu esqueci. Então, isso foi um dos ensinamentos, né? Foi ficando. Como eu falei, eu sempre fui um Frankenstein de pessoas que eu vi, que eu fiz aula, e não tem como, para pessoas para quem eu cantei, para pessoas que eu só olhei, para pessoas que eu só fiquei de longe Mas vendo. eu acho que todo mundo é um pouco, Tisa, no princípio. Eu ia até te fazer essa pergunta agora, mas você já me respondeu. Todo mundo é um pouco Frankenstein no início, porque até você encontrar um eixo, né, você se mira em alguma coisa. Eu tenho alguns trabalhos ainda que eu lembro, lá da Mora, 94. A Thalita sempre acompanhando a gente. Graças a Deus, a gente aqui, a gente lá, a gente está sempre ponte um com o outro. Se a gente no Flamengo não se unir no Brasil, a gente segrega. A arte não é para segregar, é para juntar. Né? Sim. Obrigado, Thalita, pela presença, viu? Então, tem alguns trabalhos que eu sei fazer, mas eu digo, olha, gente, o processo é esse, o trabalho não é meu, eu não consigo fazer igual porque o meu corpo não deixa fazer isso, não é isso, mas eu vou ensinar, caso vocês encontrem pelo caminho e saibam de quem é. Então eu acho, pelo menos eu no meu amadurecimento para dar aula tem coisas que são minhas, eu tenho já uma coisa pessoal e tem coisas que são de outros. O que é dos outros eu digo, olha, isso não é meu, é de fulano de tal, eu aprendi, até trabalho da própria Thalita, olha, eu aprendi isso daqui, foi com a fulano de tal, mas o trabalho é da Thalita, que ela tem muita linguagem me esqueci da outra baixinha lá, tá na minha a imagem está na minha cabeça. Truco? Ela ficou um tempo lá. Latruco, isso. Eli Latruco. Não, mas ela tem muito da Eli. Na época que eu fiz aula com a Thalita, foi antes. Da Truco. Foi pré-Truco. Pois é, mas eu olhei assim, eu conheço essa movimentação, não sei da onde. Então, quando me chegaram os vídeos, os DVDs com a Latruco, eu falei, tá aqui. A Thalita tem todo esse trabalho de corpóreo da Eli. Mas então, ela foi assim, depois, isso daí foi bem depois. Eu tô falando lá quando eu comecei. Lá atrás. Lá foi quando foi um dos primeiros, lá, enfim, logo depois que eu saí do Rio de Janeiro a primeira vez, a gente acompanhou para tocar, não vou lembrar onde, obviamente, para Thalita em algum lugar e para o Fabinho. Que eu conheci o Fabinho, também não lembro onde, Belo Horizonte, já não lembro mais. E aí, quando eu vi o Fabinho, eu falei, caraca, bicho, que isso que esse menino faz? Porque o Fabinho, ele fazia escobilha baseada em rock set de chinela havaiana. Era uma coisa muito alucinante, esse menino, fora do normal. Enfim, dei a sorte de ver um monte de gente começando, genial, muita sorte, realmente. Mas, enfim, voltando à questão de professor, eu ia olhando para as pessoas e de cada um tinha um pouquinho. Em 2005, a primeira coisa que eu dancei foi, inclusive, Thalita deve lembrar que eu dancei essa farruca lá no festival, também, a farruca do Fabinho. E eu danço e eu canto. Eu danço não no presente não, no passado eu dançava e eu cantava. E aí... em 2006, o Alan foi pro Japão, em BH. E o Alan foi pro Japão. E aí, como eu disse, ele foi para lá antes, eu fui depois com a Micaela, conheci o Japão. Lá fui. E aí, eu estudava, né, muito, sozinha. E lá tava o Buleria, o Raul, e tava o Miguel Canhas. E aí eu já tinha feito uma aula da Truco em algum lugar, acho que foi no festival, provavelmente. E aí ela tinha aqueles coisas do passeio do Taranto, cheio de quadril, tudo sinuoso. Imagina, eu no Japão fazendo tudo aquilo da Truco.
O Miguel Canhas, ele alucinou e falou assim, nossa, eu nunca vi ninguém cantar e dançar, porque a gente lá no Japão, esse trabalho é um trabalho assim, você trabalha 6 dias, maravilha. 6 dias você trabalha, 1 dia de descanso. E aí, no caso, o Alan, que estava trabalhando, tocava todos os dias. E todo fim de semana tinha show. Então, quando tinha show no fim de semana, eu cantava. Todo fim de semana no bar da escola, que a escola era um centro cultural que tinha essas atuações. E aí, eu fazia uma patada, fazia uma coisinha, fazia uns números, né? Como para cantar e dançar ao mesmo tempo, não tem como fazer muita coisa, não tem muita opção. Então você fica no teatral ou na patada. Só que eu fazia tudo dançando o máximo que eu pudesse. Imagina, Madonna, né? Meu sonho, realizei meu sonho da adolescência, basicamente. E aí o Miguel Canhas viu e foi o Miguel Canhas que disse: nossa, eu nunca vi ninguém fazer o que você faz. Nem na Espanha. Nunca vi ninguém fazer isso. E aí foi ele que me indicou para o o diretor desse centro cultural. E ele falou, vai lá, chama ela para trabalhar para você. Deixa ela dar uma aula. E por uma casualidade, o professor teve um problema pessoal e ficou uma semana sem poder dar aula. O que aconteceu? Eu fazia a aula dele e vi que ninguém entendia o que ele fazia. Tinha uma barreira do idioma, porque ele falava espanhol e não falava inglês, e a maioria dos alunos que falava inglês e não espanhol. Então, o que aconteceu? Nessa uma semana, eu falei, eu vou ensinar para vocês o que o professor dá na aula. Eu vou desmembrar para vocês e vou ensinar o que ele faz. Então, eu peguei tudo o que ele dava, coreografia, eu fazia todas as aulas, né? Então, eu ensinei tudo o que ele tinha como rotina de aula, porque, na verdade, ele fazia uma série de passeios que ele repetia sempre, e os alunos ficavam perdidos, eles ficavam correndo atrás no último segundo sem entender o que estava acontecendo. E ali, naquela oportunidade, eu decupei tudo aquilo e ensinei tudo para eles, e foram os alunos que me pediram para voltar. Foram os alunos que mandaram mensagem para o... Que eles falaram, eu quero que a Tisa dê aula, quero que a Tisa dê... Então teve vários bilhetinhos que as pessoas mandaram com a indicação do Miguel Canhas. Muito legal isso. Eu nunca tinha dado aula. Não tinha. Eu tinha, se muito, feito alguma substituição, talvez, e acho que não. E aí, quando eu voltei, isso era 2006, aí quando eu voltei foi que eu comecei realmente a dar aula. Então eu dei aula um período curto na academia da Eliane, no Gesto, mas aonde eu dei mais aula mesmo foi na Liane de Luna, foi no Arte Flamenca e foi no Estúdio da Tereza. Foram os 3 lugares onde eu dei mais tempo. Cronologia zero aqui, mas foi aí, né? Então, e sempre comecei com substituição. A Tati me deu uma turma na Barra, sabe? Foi pouquinho no Brasil. E aí, quando chegou 2008, esse mesmo lugar do Japão, eles tiveram um problema. Um problema de relacionamento entre um guitarrista e a professora do lugar, que foi a Natália, uma professora espanhola. Então, eles mandaram o guitarrista embora e pediram socorro para o Alan, que eles adoravam o Alan, então chamaram, falaram, Alan, você pode vir para substituir? Ele falou, posso. Quem que você indica para vir com você? Aí o Alan falou, a Tisa. Aí eles falaram, mas a Tisa tá dando aula? Aí o Alan falou, tá. Mas ela tá dando aula sim, porque no Japão era muito sinistro, né? Eram 4 níveis diferentes de dança. Aula todos os dias. Em fim de semana você chegava a dar 5 horas de aula e depois sair de noite para dançar. Então não era a minha realidade no Brasil, óbvio. Talvez não seja de ninguém, praticamente. Não. Aí... Que eu saiba, ainda não. E aí, ainda não. O que aconteceu? E aí eles toparam, com muito receio, eles toparam. O Alan convenceu eles. Então foi o meu primeiro trabalho full-time, total, que eu fui contratada como professora de dança. E aí, para quem foi a pessoa que me socorreu? Que certamente todos os amigos me ajudaram, mas a pessoa que foi lá e gravou, como é que a Tereza chama isso? Acho que é alguma coisa, Flamenco for Dummies. Eu não lembro, tem um nome. É um nome assim.
que ela gravava tudo pra mim, contando, só pra você ter uma ideia. Até hoje eu não danço sevilhana. É uma incompetência. A sevilhana eu acho uma coisa tão complicada. A música dela, eu não consigo entender a música, então eu improviso na sevilhana, entendeu? Sevilhana eu aprendi a primeira e só. O resto, a Tereza tentou. Aí a Tereza gravou tudo pra mim. Porque como eu ia... O que aconteceu com esse contrato do Japão? Eu fui dar aula durante 4 meses, eu tinha que montar um espetáculo. Do final de ano em 4 meses. O que eu fiz? Peguei Bem, a aula era todo dia. Mas eu peguei os meus talentos assim, de produtora e fiz um cronograma. Eu falei, olha... Cronograma! Cronograma. Eu vou passar 2 meses dando aula, 1 mês limpando, 1 mês ensaiando. Esse foi o meu programa. A Tereza gravou um step by step de todas as coisas para eu poder ter com que estudar. Porque eu sou uma pessoa muito rebelde. Muito rebelde. E aí, eu ia ter muitas... usar muito a minha criatividade. Eu não queria. Eu queria fazer o baile, o repertório dos Ortega como eles deram, entendeu? E aí, eu levei, obviamente, nessa primeira vez contratada, eu levei as coreografias prontas, eu não criei nada meu. Então eu fiz um cronograma e quando a gente chegou lá, a Natália ficou de boca aberta, porque eu e o Alan, a gente tinha esse talento de conseguir usar tudo o que a gente aprendia nesses anos todos com o toca-madeira, né? Que a gente já estava há alguns anos com o toca-madeira. Então a gente chegou lá, a gente fez desenhinho, porque tudo em japonês, a gente fez desenho de luz, com as cores que a gente queria, com o desenho de luz no chão que a gente queria, claro, tudo porque a gente fez o soleá, que tinha mais de, sei lá, 130 movimentos de luz num show só. A minha bateria ficou fraca. Oi. Então tinha mais de 130 movimentos de luz num show só. E... Vamos fazer o seguinte, então, não quero perder você hoje de jeito nenhum. Vamos resumir, então, mais um pouquinho. Conta rapidamente, Tisa, para mim a história da Tunísia. Tu foi parar na Tunísia. Então, peraí. Só para concluir, então, eu cheguei lá, a gente fez o espetáculo e eles depois pediram para a gente voltar. E em 2009 a gente voltou ainda para o Japão e lá eu fiz 2 espetáculos em 1 ano que eu passei. Eu falei, eu quero fazer 2, kamikaze total, né, enfim. E aí foi maravilhoso, a melhor época de trabalho certamente foi o Japão nessas 2 idas. A Tunísia foi uma indicação da Natália Meirinho e aí eu fui para lá, mas esse contrato não deu certo, não foi uma boa experiência porque eu tive problema com a contratante, então eu tinha um potencial muito grande na escola, porque... Eu ia te perguntar se era cultural ou se era profissional, mas você já está respondendo. Não, eu fui contratada para fazer a mesma coisa do Japão, só que ao invés... Sim. Que nem na primeira vez foi o Alan que foi contratado e eu fui junto, nessa vez também foi ao contrário. Eu fui contratada e o Alan foi junto, porque a gente ia fazer tudo o que a gente sabia fazer, ou seja, era para levar a produção para os hotéis, para fazer os shows, para cantar e dançar e para desenvolver o planejamento da escola, que estava no zero, estava no osso. Sim. Só que estava no osso demais e apesar de eu ter um potencial muito grande, em 3 meses eu tinha 10 alunos para ir para Miraflores, que já é o evento da IMA, né? IMA, sim. Que eu já tinha 10 alunos, já estava falando com a IMA, mas a contratante não me pagou. Então eu fui obrigada a voltar, porque eu tinha me mudado para a vida, né? A Micaela teve despedida na escola e tudo. E eu também. Nossa, Tisa, que peso. Pois é. Caramba. Acontece, né? Quando a gente não faz contrato com as pessoas. Olha eu aí, fazendo... Ao invés de aprender com a lição que eu tinha lá atrás de produtora... Olha, eu penso que essas coisas a vida nos ensina mesmo. Te passa de novo a mesma situação para você tomar uma atitude diferente. A vida é assim, né? Enfim. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu quero saber de ti o seguinte. Você está distante do meio do Flamengo, mas você tem acompanhado alguma coisa nesses últimos anos? Não tem visto nada? Na verdade, eu fiz 2 projetos meus já. Os 2 com o Luciano Câmara, né, no Rio, que foi o Tempero Flamenco.
foi depois dessa época do transitório que eu falei, né? Então a ideia era cantar músicas e usar o flamenco como, sei lá, base rítmica ou impostação da voz, enfim. Então a gente, sei lá, cantava black, sei lá, não tinha limite do que se fosse cantar. Que, obviamente, essa semente foi a Clara, né, que deixou no transitório. E então eu cheguei a fazer com o Luciano isso. E quando a Sharon teve no Brasil, a gente fez uma apresentação do Rien de Rien na Casa de Espanha. E a gente amou estar junto e foi incrível. E aí eu, ela e o Luciano, a gente sentou e falou, vamos fazer uma coisa juntos. Daí a gente criou o De Piaf Feliz e foi incrível. Então foi o último projeto que eu fiz antes de vir, né, 2007. E, inclusive estava previsto uma apresentação que a gente nem chegou a divulgar. O Elisandro Aquino está produzindo. A gente está com patrocínio, está com tudo, mas a gente teve que cancelar por causa do corona. Era para ter sido aí. Chefa! A chefa entrou. Aí a gente fez essa produção juntos e aí não deu para ir. Mas o De Piaf Feliz tem trechinhos no meu canal do YouTube, tem uns pedacinhos. E na verdade eu não consigo tirar porque eu perdi a senha. O espetáculo está inteiro online. Se você procurar De Piaf Feliz completo, ele está lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar inbox um tutorial para você baixar o vídeo. Não, eu tenho vídeo. O que eu não consigo entrar no meu canal para tirar o vídeo, porque na verdade foi um vídeo ao vivo que não foi editado, assim, tem a edição. Entendi. Né? Entendi. A gente queria tirar para poder não ter. Editar. Na época sim, da. Okay. E aí, Tisa, então. Fala. Com dança, deu para perceber que você acabou fazendo o que todo mundo faz, né? É uma pena que você não tenha continuado lá, você tem suas razões pessoais para isso, mas que de qualquer forma você como artista também foi trilhando o mesmo caminho que todo mundo. Independente das épocas, eu vejo que todo mundo faz a mesma coisa, a gente não tem nenhum chão, você tem as inspirações, mas você não tem chão. Quando chega mais à frente, você, opa, eu posso ser um pouquinho disso tudo. O Frankenstein da dança não tem jeito, vai acontecer. É no momento normal. Em que você... É normal, isso é normal, eu não acho ruim. Né? Muito pelo contrário, porque é exatamente dessa... A gente aprende quase que por sinestesia, né? Você... Quase osmose, na verdade, porque você fica ali, ninguém chega e te molda na dança. Você tem que ficar ralando lá para isso, né? Então, o seu caminho não é diferente de muitos. É lastimável que você tenha saído. A arte deve ter tido um peso muito grande em todos os sentidos na sua vida. Eu sei que você hoje está num outro caminho. Mas também, assim, nesse período que você teve maior aproveitamento com a arte, eu vejo que você ainda tem alguma coisa com o canto, e acho ótimo, você não deve parar de cantar, pelo amor de Deus, a gente agradece, eu dei aula de seja dança lá aqui que também. estilo for. Eu dei aula de ótimo, dança. Não para. Corre atrás, não para, tá? Quem tem na talento verdade, tem que... Eu substituí a Maíra, só. Tá meio tímido porque a vida num outro país, assim, é complicado, né? A gente tem que... Tenta, Tisa, não larga, tá? Porque a gente tem que reconhecer os talentos, tá? Eu mandei para todo mundo e tá lá no meu blog falando o que é eu fazer esse trabalho com vocês. Aqui não está o Ricardo dizendo que eu gosto ou desgosto. Eu estou reconhecendo o talento, que é muito diferente, né? Então, assim, você tem esse talento, não estou querendo dizer com isso que eu não gosto do seu trabalho, pelo contrário. Você sabe que eu já mostrei sua farruca para 1.500 pessoas no mundo, né? Ó, quer ver uma pessoa cantando de sua farruca? Tá aqui o link da Tisa, vai lá ver. Mas ela é uma mulher, é uma mulher e canta. Então você é usada o tempo inteiro. Tudo que eu admiro... Farruca. Tudo que eu admiro dos meus colegas, eu tenho prazer de divulgar. Apesar, muitos têm vergonha, porque acham que vai ser mesmo. Eu sou ao contrário, eu acho que você tem um trabalho bonito, você tem uma assinatura, tem que ser levado adiante. Então, eu reconheço isso nos meus colegas. Né? Cada um de vocês agora, eu estou entrevistando, até o Renato Marques, que é muito novinho, o cara faz um trabalho, ele é novo no Flamengo. Mas a linguagem dele é totalmente atualizada ou contextualizada com o que tem na Espanha. E por isso ele não é menos Flamengo. Né? Então acho que todas as pessoas que fazem essa interferência
desde a sua digital, precisam ser divulgadas. E assim, homenageadas enquanto vivas, pelo amor de Deus. Você tem talento, claro, né? Porque artista só é famoso quando morre, né? Ou Marte depois que morre. E eu acho o contrário. Você é talentosa, você canta. Fiquei surpreso, confesso a ti, que você começou pela dança. E se você tem isso ainda dentro de você, mesmo que você faça só um pouquinho, não deixa isso de lado. Mantenha a outra profissão para te dar o sustento, mas eventualmente faça. Tá? Não, é mais uma coisa de não conhecer mesmo. Eu cheguei aqui, eu fiz, né? Eu cantei num tablado para Charron, charmosérrimo, no Peniche Marconnet, que é um barco, né? Fica parado no Sena. Ela me chamou e chamou a Maíra, a gente fez um trabalho com ela. Foi uma ópera Carmen, uma versão reduzida. E aí a gente dançou. Obviamente, a Carmen era uma cantora de ópera e a gente fazia uma parte como fala, personagens que foram criados, nós éramos as flores. Então, a Charron que chamou, daí a gente fez, eu e Maíra fizemos com ela esse espetáculo. E aí a Maíra também me convidou aqui para substituir, enquanto ela estava no Brasil, eu dei umas aulas para ela. Mas realmente eu mudei um pouco o foco para terapia, né? Mais do que qualquer coisa. É bom, mas não larga não, Tisa. Tem pessoas que a gente olha assim, não tem significância. A pessoa está no meio da arte por gostar, mas às vezes ela não tem vocação para aquilo. Você, ao contrário, você tem. Tá? Então não joga isso fora, não. Obrigada. Te falo assim porque eu sou um cara politalentoso. A dança é a menor de todos e foi a que eu abracei a causa. Né? Porque a gente não escolhe, né? Eu ia falar isso, para você antes. Eu fui empurrado, eu saí várias vezes e tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu gosto me trazia de volta. Não tem coisa mais imbecil. Se eu contar, quando eu falo para as pessoas, ninguém fica olhando assim, achando que é idiotice da minha parte. Eu gosto de uma atriz americana, eu só fui saber qual era os ancestrais dela quando eu fui saber que a criatura era netos de espanhóis. Né? A pessoa que me fez inspirar a entrar na dança nada mais era do que Rita Hayworth, cara. Né? Ninguém foi influenciado por Gades, foi influenciado por Rita Hayworth. Linda. Rita Hayworth era dançarina antes de ser atriz, né? Daquele gênero dos anos 30, 40. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida, minha ídola do rock, cara, o sonho dela é sempre fazer trabalho com coisa da Espanha. Eu falei, caraca, não é possível. Tudo da minha vida me traz para a Espanha. A arquitetura, meu trabalho da arquitetura era estudar Andaluzia. Não tem como. Sabe uma coisa? Tchau pintura, tchau escultura, tchau isso, tchau aquilo, patinação. Vou pra dança. E é o que eu menos tenho talento. É o que eu menos tenho talento. Tias, vamos lá. Então, nessa premissa toda, eu quero saber de ti o seguinte. Você deu recomendações para quem quer estudar Kant. Tá lá no início, no finalzinho do outro vídeo, pode dar uma olhada, né? E para quem quer dançar flamenco, qual a recomendação que você deixa? Fazer aula com todo mundo que puder. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Ser muito, muito generoso com quem está dando aula, porque muitas pessoas que são excelentes professores, talvez no palco não sejam aquele mesmo 100% que você tem na aula, e às vezes as pessoas menosprezam porque elas esperam que todo mundo seja capaz de fazer tudo bem. Isso não é verdade. Então, só para você ter uma ideia, falando de mim, na minha aula de flamenco no Japão, foi quando eu fui que criaram um quinto nível, que era o grupo de projeção. No grupo de projeção, quando a gente fazia os sapateados, eu sempre botava o compasso para fazer. Quando chegava um determinado momento, eu não tinha mais pé para fazer. Mas isso não fazia de mim uma professora pior. Ao contrário, porque eu sabia, eu falava, chegava uma velocidade, eu falei, eu não vou, mas elas vão. Eu vou deixar elas irem, porque eu não consigo? Não, de jeito nenhum. Aí eu falava lá, continua. E aí elas continuavam. Yuri, Etsuko, Yasuyo,
todas elas faziam e belamente, e muitas, e tinha vezes que eu não chegava, mas quando chegava na outra parte, eu tinha mais coisas para dar para elas. Então, eu acho que a gente tem que ser generoso com as pessoas com quem a gente faz aula. Eu fiz várias aulas com pessoas assim, e eu acho que a gente tem que ser generoso assim, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo tem. Às vezes é uma pessoa que sabe coreografar, às vezes é uma pessoa que é excelente no palco, às vezes é uma pessoa que tem uma excelente técnica de teatral na dança, né, para você saber se apresentar, enfim, cada um tem uma coisa. Não, poucas pessoas têm tudo. Então, vou pedir para você agora referências, quem são as suas referências no cante e no baile flamenco? Referência, eu não sei. O que você se inspira atualmente? Pronto, assim então, é melhor. Atualmente, eu não posso te dizer, mas referência para mim é quem me ensina. Quem me ensinou foi o Alan. Então, para mim, ele é referência. Ele é o cara que sabe, ele me fala, isso aqui é isso aqui não é, isso aqui não sei o quê. Ele sabe o nome e sobrenome de todos os cantes, eu não sei até hoje. Sobrenome de cante nenhum. Não me perguntem, eu só faço o que eu gosto. Então, eu vou te dizer que a minha referência sempre foi o Domingo Ortega e o Alan. Foram os dois. Porque o Domingo Ortega é o cara que sabe o que ele está fazendo, sabe cantar, sabe fazer, sabe tudo. Então, para mim é ele. E o Alan que me ensinou. Acho que no flamenco foram essas pessoas. Nenhum bailarino é nada sem um músico, né? Verdade. CD não sobrevive. E a pergunta que eu faço para todo mundo, que é o desfecho, o que é flamenco para você, Tiso? O que é flamenco? Essa pergunta você não devia fazer assim no final. Flamenco não é o que eu pensava. Alguém já te respondeu essa? Eu inovei com a minha resposta. Não, ninguém me respondeu assim. Não é facção Linares, Flamenco não tem limite, Flamenco é cruel, apesar de eu ter ouvido você já falar com algumas pessoas, com a Tereza inclusive, sobre qualquer pessoa pode fazer por causa de não tem corpo, não tem idade, não tem que. É mentira, não é verdade isso, totalmente. Porque em qualquer lugar que você vai, tem exigência sim. Se você se você estiver dançando acima do peso, as pessoas vão falar. Se você estiver dançando com vestido escalafobético, as pessoas vão falar o sim, não importa o que você faça. Então a gente tem que ser feliz. E em um ponto eu dizia, tem que saber o flamenco tradicional. Sim, tem que saber para você saber aonde você quer romper com ele. Isso eu continuo afirmando. Mas eu acho que ele não é o que eu pensava. O Flamengo está vivo. Então não tem como ser o que eu pensava que ele era. O que é flamenco? Quem sabe? Pergunte para o universo responderá. Olha, Tisa, para todos, eu não tenho outra forma de dizer essa palavra que expressa realmente tanta generosidade, sabe? Que é a gratidão. Eu acho que as pessoas usam de forma muito ingrata, literalmente falando, essa palavra. Porque é tarde da noite aí, a gente está 2 horas falando. E bem você, que você assim, disse. Me proporcionou uma história maravilhosa, Tisa, porque eu conheço só um pedacinho. Você me falou de coisas que eu estou assim, tentando entrar no seu universo. Então eu agradeço muito você estar aqui com a gente essa hora, deixando a sua digital, mostrando que sim, você é importante ainda, porque você não deixou a arte totalmente, você é importante assim, tá? E um beijo enorme para você, viu? E para quem não sabe, as roupas todas, praticamente todas que eu estou usando nos vídeos que eu estou lá no meu canal, são suas. Obrigado, a roupa Tisa. vermelha da Guarrira é sua, a da Soleá, que eu não sei se está online, também é sua. Então, Samel, caraca, você arrasou muito.
Obrigado. Um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Quero agradecer a todas as pessoas que tiveram presente, aturou a gente essas 2 horas, domingo de noite, madrugada lá na França, já, né? Porque, gente, isso é singular. Que os vizinhos não reclamem. Eu tô na rua, gente, porque eu me mudei essa semana, então não tem Wi-Fi em casa. Aí eu tô aqui, eu moro agora no Beco dos Ingleses. Não tem inglês no meu beco, tá? É mentira! Avisar para todo mundo, essas 2 lives de hoje com a Tisa vai estar no meu perfil, no canal, no IGTV, mas depois eu vou baixar essas 2 lives, vou editar para botar lá no canal do YouTube chamado Flamengo Carioca, tá, gente? Também, saudade. Mais uma vez, Tisa. Gente, ó, eu vi todo mundo que tá mandando. Beijo. Obrigada a você, Samuel. Eu que adorei. E eu vi todo mundo aqui, todos os nominhos aqui mandando os recadinhos. Eu li todo mundo, mas não dava para falar na hora sempre. Então, beijo para todo mundo também. Seria muito legal que pudesse. Mundo. Pois é muito gostoso. Olha, ainda mais vendo os nomezinhos de todo mundo aí, gente, que delícia. Então, adorei. Eu digo para você que eu tenho os alunos que eu dou aula, tem as lives que eu assisto, algumas aulas que eu faço, mas o que me está dando tesão nesse momento é estar fazendo o Flamengo Carioca com todos vocês. É o que realmente me dá gás para ir adiante. São vocês. Muita história, né? Todo mundo maravilhoso. Eu vi. Eu não consegui ver, acho que eu te falei, mas eu vi Renato, vi Robinson, vi Tereza, Eliane um pedaço. Fui vendo algumas, não consegui ver ainda da Vicky. Enfim, vou ver agora. 3 aqui para editar, porque realmente é trabalhoso, tem que ser com cuidado, não dá para cometer vacilo, sabe? Então, assim... Ainda bem que eu não falei palavrão. A gente põe uma música, assim, uma cena de vídeo, você dançando. Mas, assim, quando possível, Renata, eu vou até conversar com o Alan para me dar acesso a algumas fotografias, porque a entrevista editada... A gente está sem o HD, eu pedi para ele. Eu pedi para ele, ele também está com problema de acesso. Fica muito dinâmico. Tem algumas coisas só que eu tomei a liberdade de ir ao seu perfil e avisar a todo mundo que as fotos são colocadas com autorização do artista, tá? Nada sem autorização. Então, nada depois de fazer denúncia, querer pedir direitos autorais, se o próprio artista está aqui falando e autorizando. Inclusive, isso é um acordo feito antes de ir para o ar, né? Porque... Não, sério, eu mandei algumas só. Queria ter mandado dos alunos do Brasil. Mandei algumas para você, né? Mas mandou. Eu vou te fazer uma de acesso. Tem uma nossa, lá no Forte Flamenco. Forte Copacabana. Eu e você, achei. Num festival que teve? Foi Interdanças, do sindicato. Tá nós 2 lá. Nossa. Eu acho que lá tem foto de você com as alunas, eu vou procurar. Olha só, eu sou uma negação, a minha bateria vai acabar, mas eu tenho que dizer, eu sou uma negação tão grande. Se eu não falo o nome de alguém, é porque eu sou terrível. Só para você ter uma ideia, eu achei uma gravação online. Aí eu falei pro Alan, essa é a minha voz, mas eu não lembro de ter feito isso. Eu sou muito ruim, cara. Não, artista nada, pereba mesmo, pereba. Pereba. Péssimo. Vou deixar isso tudo lá, hein? Vou deixar no vídeo. Eu gosto disso. Tem que reconhecer os erros. Essa natureza, eu gosto disso, que isso a gente não vê no dia a dia, tá? Renata, beijo. Um beijo, muito obrigada. Eu amei. Acabei de deixar recado lá no seu WhatsApp. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que estava aqui. Tchau, gente.